Pessoal, boa noite. Aqui é a Isabela, coordenadora do Pré-Militar. Um recadinho rápido para os alunos que entraram recentemente aqui no grupo, né? Só para lembrar vocês que as aulas que já aconteceram, que vocês perderam, estão no canal do YouTube, tá? Então, qualquer coisa, recorram lá ao canal e qualquer dúvida que vocês tenham, pode procurar algum dos administradores lá do grupo, tá bom? Que a gente ajuda vocês. Boa aula. Hoje é português com a Paty, sei que vocês vão adorar. E vamos juntos rumo a essa aprovação. Beijo, boa noite. É isso aí, Isa. Isso mesmo, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos aí à nossa 10ª aula de português, né? Para a galera que está chegando aí. Prazer, eu sou a professora Paty, para quem aí ainda não me conhece, sou professora de língua portuguesa, né? Estou com vocês aqui já há 10 aulas, né? Já na nossa 10ª aula. E sei o quanto vocês que estão buscando aí realizar esse sonho, quanto vocês estão empenhados. Eu espero que a galera que está chegando aí agora também tenha o mesmo empenho, né? Tenha a mesma disciplina. A gente já conversou várias vezes, né? É só vocês pegarem as aulas anteriores aí gravadas e assistir essas aulas. Porque a gente sempre comenta aqui, né, que a carreira militar, o sonho militar, para você alcançar, para você realizar esse sonho, que para muitos é um sonho aí, acredito que para vocês que estão aqui é um sonho, para conseguir realizar, a gente tem que ter muitas características que o próprio militar, né, a própria figura militar que vocês serão quando realizarem o sonho aí, exige de vocês, que é foco, disciplina, perseverança, persistência, é saber que você está ali por um propósito, você está ali por um motivo, né? Seja amor à pátria, né? Seja para ganhar um bom salário, para ter ali uma boa aposentadoria daqui a algum tempo, né? Daqui a alguns anos, para montar a sua família aí, ter uma situação financeira bacana, né? Enfim, por N motivos. Então, a gente precisa ter essas características, né? Todo aluno que se propõe aí, todo candidato que se propõe a estudar no preparatório militar, a fazer uma prova de concurso militar, precisa entender que ou vai ou não vai, né? Como a gente brinca, né? Ou é 8 ou 80. Você tem que ter ali um foco total, tem que estudar. Gente, prova de concurso militar não dá para ficar de decoreba, tem que estudar. E a gente está aqui no pré-militar, né, Apolônio de Carvalho, trazendo para vocês aí aulas muito específicas, né, aulas muito a ver, né, muito dentro aí do que a gente sabe que é exigido pelas bancas, né, que é exigido aí pelas provas de concurso militar. Então, nós temos, assim, a expertise. A gente está trazendo para vocês, praticamente como eu falei anteriormente, né, está trazendo para vocês aí a prova, para que vocês, na hora, né, cheguem lá e consigam desenvolver, consigam responder e gabaritar praticamente aí essas provas. Então, assim, a aula de hoje ela está muito especial, focada na galera que quer aí ESA e SpaceX, né, SpaceX. Então, para vocês que vão fazer a prova aí mês que vem, ESA, SpaceX, enfim, para qualquer uma das bancas, né, das provas, vai servir para vocês. Então, o que eu pensei para a aula de hoje? Como é uma aula especial, eu não escolhi um conteúdo específico, não. Eu escolhi falar dessas bancas, da ESA e da SpaceX, mostrar para vocês o que elas cobram dentro da disciplina aí, língua portuguesa, né? Como elas cobram. É como eu falei, eu vou entregar para vocês a prova. É isso que eu vou fazer na aula de hoje. Então, a gente vai aí quebrar essa banca, né? Eu gosto sempre de usar essa expressão de forma, né, divertida, né? Enfim, porque é isso que a gente quer. A gente quer acertar as questões dessas bancas, questões dessas provas. Então, o que eu vou fazer para vocês aqui hoje? Vou pegar, assim, o que mais aparece em português na ESA, o que mais aparece em português na SpaceX. E a gente vai praticar. Trouxe aqui para a aula de hoje 16 questões para desenvolver com vocês, para explicar, para mostrar para vocês o que essas questões exigem, o que essas bancas mais cobram. E o foco realmente é bem especial na aula de hoje, que são essas duas bancas aí, né? ESA e SpaceX, como a gente está vendo aí. Então, vocês já receberam esse material.
Esse material está muito bacana, né? Tem aí várias dicas, estratégias para quem vai fazer a IES, SpaceX, e as questões para a gente praticar dentro desses temas que a gente vai falar na aula de hoje, e trouxe um bônus também, mais alguns temas, né? Fora o que a gente vai ver na aula de hoje. Algo além, né? Um bônus, como eu estou falando para vocês. Então, assim, quer passar numa prova aí, num concurso militar? Estuda, foca, tenha disciplina, faça um cronograma de estudos, né? Você tem que ter uma estratégia, gente. Não é só achar que vai chegar lá no dia, vai sentar lá na cadeira e vai conseguir responder todas as questões sem ter estudado, sem ter elaborado estratégias, seguido estratégias que nós, professores, passamos para vocês, dentro de cada disciplina que nós lecionamos aqui para vocês. Então, assim, a gente espera que vocês tenham esse foco, essa disciplina. Gente, montar cronograma de estudos é muito simples, né? Você estuda uma disciplina a cada dia. Cuidado, não fica desesperado estudando várias disciplinas no mesmo dia, não. Ou então estudando direto, sem dar uma pausa, sem beber uma água, sem lanchar, sem fazer o seu cérebro descansar também em algum momento. Então, tem muitas estratégias, muitas dicas que a gente pode usar fisicamente mesmo, né? Mentalmente, fisicamente, para no dia dessa prova você mandar bem. Fora a parte de conteúdo, né? E a gente vai falando durante as aulas aqui. Mas eu tinha um aluno, ele era um aluno de escola, né? Que se propôs a fazer várias provas, né, de concurso militar. E ele me mostrava o cronograma de estudo dele, né? E olha que ele nem fazia preparatório, mas ele entendia que, como militar, ele teria que ter um posicionamento, teria que ter uma atitude diferente perante essas provas que ele se propôs na época, né, a fazer. Então ele me mostrava o cronograma, tinha dia da matemática, igual a gente faz aqui com vocês, né? Tem quarta que é português, tem segunda que é matemática, tem quarta que é geografia. E é isso, assim que é um cronograma de estudos, né? Então, nesse dia, você vai se dedicar só à matemática, então você vai estudar só matemática, de tal horário até tal horário, né? Com aquela pausa bacana para o cérebro dar uma aprendida, né, naquilo que você estava lendo e estudando. Terça-feira é dia da geografia, quarta-feira é dia do português. É assim, gente. E tem que ser de forma enfática, né, de forma assim, bem persistente e contínua até o dia da prova aí, né? Até um dia anterior, enfim, 2 dias antes dessa prova. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje. Primeiro, já queria dar parabéns para vocês, né? Vocês estão fazendo algo que muitos candidatos não estão fazendo. Vocês estão aqui, estudando, se aperfeiçoando, aprimorando aí suas habilidades, seus estudos, para chegar nessa prova e ser um vitorioso, um aprovado, né? Então, assim, vocês que se propuseram a fazer ESA, SpaceX, vocês entendem muito bem isso que eu vou falar agora aqui. Quais são os benefícios, né, dessas duas provas aí, desses cargos aí militares, né? A estabilidade profissional, isso abre os olhos, né, de muitos candidatos, porque quando você é aprovado, tanto na ESA quanto na SpaceX, serve para os dois, tá? Significa ingressar na carreira militar. Você vai ter estabilidade no serviço público, que é algo muito valorizado no nosso país, né? Vocês vão ter uma carreira sólida, estruturada. Então, a progressão de carreira é bem definida, né? Vocês têm inúmeras possibilidades de ascensão dentro da carreira militar. Tem cursos de especialização que fazem o salário aumentar cada vez mais, né? Quanto mais curso você tiver, mais especializado você for na área, enfim, em uma certa área ali, você também consegue aumentar aí de cargo, né? De nível, de salário. É um aumento gradual, de grande responsabilidade e grande remuneração também. Então, por isso que chama muita atenção e é muito disputada aí a carreira militar, né? Além do salário, tem muitos benefícios, né, galera? Tem o auxílio fardamento, tem assistência médica, alojamento, alimentação, em alguns casos, depende ali, né? Adicionais de acordo com a função. Então, é uma carreira que é muito visada, né? Muita gente tem um interesse por conta dos benefícios que tem. Vocês não estão errados em
em se interessar por uma carreira que tem um tamanho benefício como essa, né? Tá certíssimo. É isso aí, a gente tem que pensar sempre em crescer na vida, né? Em receber um bom salário, em crescer, em ter essa ascensão aí na carreira que a gente se propõe. Isso é bacana, isso é muito relevante, muito interessante, principalmente na ESA e na SpaceX, como eu estou falando para vocês, né? Agora, formação de excelência. Já ouviram falar em formação de excelência? Aí tem a ver com, eu botei a SpaceX, né, e a ESA aí. Na SpaceX, vocês têm, né, dentro ali dessa área, dessa carreira, formação universitária. Isso é muito legal, né? Tem bacharelado em ciências militares, né, no Instituto Militar de Engenharia, é uma parceria aí. Na ESA, você tem aí a formação de sargentos altamente qualificados, com treinamentos de alto nível. Então, chama a atenção pelo porte, né? Pela quantidade de benefícios e pelos treinamentos, pelas funções que você consegue aí, cada vez um cargo melhor, né? A disciplina e desenvolvimento pessoal. Muita gente busca, né, ESA, SpaceX, por conta dessa situação aí que eu vou falar agora também para vocês. O ambiente militar, né, proporciona essas características que eu estou falando desde o início para vocês, né? Proporciona a disciplina, a liderança, a resiliência. Olha que maneiro, se você usar algumas situações ali, desde já, nos seus estudos, você já vai chegar lá já praticamente sendo visto de uma outra forma, né? De repente você consegue uma ascensão aí só pelo jeito que você lidera, porque você já teve essa prática, você já fez isso enquanto estava estudando, né? Pela sua responsabilidade, você vai ser visto, né? Você vai ser avaliado, analisado por uma equipe ali também, né? O trabalho em equipe, saber trabalhar em equipe também é uma habilidade muito interessante aí dentro da ESA e da SpaceX. São habilidades, né? A disciplina, a liderança, a resiliência, a responsabilidade, trabalho em equipe, enfim, entre outras, né? Citei só algumas. São habilidades que moldam ali não só o militar, mas também o ser humano. Então, por isso que eu digo para vocês, se vocês começarem a praticar desde já, como candidatos, quando vocês forem aprovados, para vocês vai ser muito mais fácil, muito mais rápido, né? Vocês terem essa ascensão que eu estou falando, porque vocês serão vistos, como eu falei, né? Então, é muito bacana isso, né? Muito interessante. A gente tem também ali o prestígio e reconhecimento social, é uma das carreiras, né? Poucas carreiras dentro do nosso país que você tem esse prestígio, esse reconhecimento aí. Ser militar, por exemplo, do Exército Brasileiro, né, é motivo de grande orgulho. Significa que você está servindo a sua nação, protegendo a sua pátria. E carrega valores, gente, que são inegociáveis, né? Honra, lealdade, patriotismo. Então, assim, por isso que eu gosto muito de falar uma frase de um autor português, que a frase é a seguinte: a minha pátria é a língua portuguesa. Já que a gente está falando de português, né? Porque a língua portuguesa é o que nós somos, né? É o que nos representa, como a gente se comunica, de que forma a gente está ali se comunicando, de que forma a gente está escrevendo, é a partir da língua portuguesa. Então, por isso que tem essa frase bem icônica, né? Minha pátria é a língua portuguesa também, porque é um dos símbolos da nossa pátria, né? É a nossa língua também. Então, assim, eu tentei trazer para vocês alguns tópicos, né, de habilidades, de interesses da carreira, né, da ESA, da SpaceX, que são interessantes aí. Eu tenho certeza que vocês escolheram essa carreira militar, essas áreas aí, né, como a prova da ESA e da SpaceX, por conta de algum motivo que eu citei aqui para vocês, né? E para a gente fechar aqui, já que a gente está falando dessa parte de benefícios, habilidades, né? Além dos benefícios, né, de salário, né, de reconhecimento, tem os benefícios sociais e familiares também, né? Vocês conseguem aí assistência médica, odontológica, de qualidade, né? Em muitos casos, até mesmo para a família. Há a possibilidade de moradia em vilas militares, que é muito bacana também. Há oportunidade do nosso país, né, a chance de conhecer diferentes regiões, trabalhar em várias unidades militares, né, ir para outros estados, enfim, é bem interessante, né, vivenciar experiências únicas, isso é bem bacana também. Fora que você está contribuindo para o seu país, né, além da carreira, que é muito bacana e tem tantos benefícios, né, há esse sentimento de missão cumprida. Eu creio que muitos candidatos que se propõem a seguir a carreira militar pensam muito nessa ideia que eu vou falar aqui para vocês, que é o dever
cumprido, né? A missão cumprida, servir, proteger o país em diferentes áreas, né? Defesa, missões humanitárias, apoio em calamidades, né? A gente já viu aí acontecerem várias calamidades dentro do nosso país, e quem estava lá de frente auxiliando a galera aí, né, do militar, né, os militares. Então, isso é muito bacana também. Então, assim, fechando essa primeira parte nossa, que é falar um pouquinho da carreira, incentivar vocês também, dizer para vocês que vai valer a pena lá quando vocês receberem a aprovação. Olha como vale a pena, né, gente? Estou mostrando para vocês como vale. Então, resumindo, passar na ESA ou SpaceX é garantir uma vida de estabilidade, crescimento, disciplina, reconhecimento, orgulho de servir ao seu país. Gente, e eu vou falar para vocês, quem não quer tudo isso aí? Então, se agora, em algum momento parecer difícil para você, ai, tô com preguiça de estudar. Ai, não quero fazer aquelas questões ali não quero praticar não, tô cansada. Se você sempre criar um motivo para você não alcançar o seu objetivo, você não vai chegar lá. Então, assim, vamos deixar as desculpas de lado. Ah, mas a aula começa às 7, vai até às 9. Caramba, eu vou estar cansado, vou jantar tarde, não vou conseguir pausar, jantar cedo. Galera, mas lá na frente, você vai ter tudo isso de volta. Você vai ter um retorno que é 100% garantido, né? Você vai ter a estabilidade que você quer. Você vai poder ajudar a sua família, né? Então, você vai poder ter recursos, né? Enfim, serviços, você vai poder ter muita coisa legal. Reconhecimento, tudo que a gente está falando aqui. Então, assim, faz valer a pena. O esforço de agora é não deixar de se divertir agora para ficar estudando, não deixar de participar da aula, né? Tudo isso, todo esse esforço vai ser recompensado lá na frente. Pensem assim. E se você não parar agora, que já está até tarde, né? Já é mês que vem aí a prova. Se você não parar agora e pensar, eu preciso fazer alguma coisa para o meu futuro. E só quem pode fazer isso sou eu. Essa é a verdade, né, não, gente? Então, assim, corre atrás, que vale muito a pena, tá? E vocês vão ver lá na frente, vocês vão voltar, vocês vão me procurar, vão falar, professora, realmente valeu a pena. Olha aí, passei, tô na ESA, passei na SpaceX, tô dentro, já sou um militar. Então, assim, é muito bacana ouvir isso depois, né? E ver como vocês conquistaram o objetivo de vocês. A gente sabe que é árdua a missão, né? Falando da carreira militar, né? A missão é árdua. Vai fazer você sofrer por algum tempo, você vai abdicar de muitas coisas para poder estudar, para poder focar, para poder ter disciplina, mas lá na frente vai valer muito a pena, como eu estou falando para vocês, tá? E vamos lá. Só vocês podem fazer isso por vocês. A gente está aqui ajudando vocês, né? Indicando aí o caminho das pedras, o tesouro para vocês alcançarem aí no final. Então, assim, conta com a gente. Agora a gente vai começar a falar uma segunda parte da nossa aula, muito importante, que são os assuntos comuns que mais caem na ESA e na SpaceX. Eu peguei os dois aí, né? Fiz um compilado. Em alguns momentos eu vou dividir, né? Falar só da ESA ou só da SpaceX, mas, no geral, vou falar para vocês, é muito parecido, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei os assuntos comuns que mais caem nas duas provas. Dentro de português, a gente vê que são provas que têm interpretação de texto, tá? Então, fiquem atentos a isso. Ano após ano, o que eu tenho observado, já com a experiência que a gente tem aqui do preparatório, né, militar? Eu tenho observado que cada vez mais essas provas da ESA e da SpaceX, eles estão cobrando cada vez mais interpretação de texto. Então, vocês podem reparar que tem um texto, pega a prova do ano passado, retrasado, né, enfim, 2019, e dá uma olhada só nisso. A primeira questão ali, né, já vem um texto, que não é um texto pequeno, é um texto consideravelmente ali, né, mediano ali. É um texto e depois, logo depois desse texto, vem 2, 3 questões só de interpretação de texto. Observem só isso, porque faz parte do dever do aluno, do candidato ali que está estudando para a prova militar, pegar questões anteriores e provas anteriores para praticar, né? Então, você pode observar ali, vocês podem observar que está caindo muita questão, está dando uma ênfase bacana a questões interpretativas. 2, 3 questões só de interpretação de texto. Então, assim,
é essencial em ambas as provas, tanto ESA quanto SPSEX. Exige atenção aos detalhes, a compreensão global do texto, né? Você entendeu qual é o tema central daquele texto, sobre o que ele está falando. De repente, aquele texto ele vai ter opinião de algum especialista naquele assunto, você tem que observar a opinião dele. Ou pode ser um texto que não tem caráter opinativo, tem só caráter informativo. Então, assim, a parte interpretativa já vem logo de cara, já vem logo primeiro ali para você responder. A questão de interpretação não vai cair lá no final da prova ou na última questão de português. Não, ela já vem de cara no início. Por quê? Porque a banca já quer saber ali se o candidato ele tem esse domínio de interpretação, que é o básico do português, é você interpretar. Não chega nem na gramática ainda, é você saber minimamente ler um texto e entender, interpretar ali qual é o tema central dele, sobre o que ele está falando. Então, são questões ESA e SPSEX que trabalham com a interpretação. Então, é um assunto assim que cai bastante, né? Que é a interpretação de texto. Gente, qualquer dúvida, tô de olho aqui no chat, tá bom? Qualquer coisa, comenta aí. Pergunta, né? A aula, ela é feita das duas partes, né? É daqui, do professor, e de vocês também aí. Outro assunto que cai muito, gente, na ESA e na SPSEX, análise sintática. E eu vou dar uma dica, tem uma delas aí que cai mais análise sintática que a outra. Então, você tem que prestar atenção. Se só vai fazer uma, só a SPSEX ou só a ESA, ou as duas, maneiro, as duas você usa tudo que eu vou falar aqui. Mas tem algumas situações que uma pede mais, a outra pede de outra forma, então eu vou focar nisso aqui também, tá? Mas a análise sintática, de uma certa maneira, é comum a ambas as provas, tá? É você focar na função das palavras, das expressões, da frase, é você analisar frase, oração, período, é você analisar período composto, simples. Nas aulas anteriores, a gente estava estudando bastante análise sintática, tá? Já vou dar uma dica para vocês. Aula 6, 7, 8, 9, a gente estudou crase, que faz parte ali da análise sintática também. A gente já estudou concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, tudo isso está dentro ali da análise sintática, tá? Então, tem que focar nesse estudo da função daquelas palavras dentro daquele período. Figuras de linguagem também cai bastante. Tem uma delas que gosta muito de figura de linguagem, vou falar isso para vocês. Então, é você saber ler uma frase e reconhecer que há uma figura de linguagem ali, interpretar o porquê que foi usada aquela figura de linguagem ali naquela frase, reconhecer esses recursos que a gente chama figuras de linguagem de recursos estilísticos. Por exemplo, comparação, metáfora, hipérbole, catacrese, sinonímia, metonímia. Então, existem várias figuras, né, de linguagem. A gente vai falar um pouquinho disso, que tem uma banca aí, tem uma prova aí que é o top 1, assim, ó. Figuras de linguagem está no top 1 ali. Já vamos falar disso. Verbo. Gente, prova militar, português, tá? Português de prova militar é gramática pura. É interpretação de texto? É. Mas é uma prova que gosta muito ali. Se tem 10 questões, 5 ali a gente vai ver gramática pura. O que é gramática pura? Uma pergunta bem direta. Aquele tempo verbal, daquele verbo que está destacado, né? É essa parte aí de análise sintática, né? Aquele período é um período composto por quê? Coordenação, subordinação, qual subordinação, qual coordenação. Então, é puramente gramatical. As outras questões a gente tem divididas ali, né? Em interpretação, acho que eu diria 3 interpretação, 2 figuras de linguagem, enfim, ou vice-versa, né? Trocando aí, depende muito da banca, né? Mas assim, verbo vai cair, tá? Estuda, então, tempos verbais, modos verbais, conjugações, vozes verbais, as aplicações desses tempos, modos, vozes, conjugações naquela frase. Então, é muito importante porque nada é à toa dentro da língua portuguesa, tá, gente? Tudo tem um propósito. Então, se for usado aquele tempo verbal ali naquela frase, teve um motivo, teve um porquê. Ah, foi porque o autor é doidão, né? Quis colocar ali. Não, não é nada disso, não. Tem um propósito. Se é usado o presente do indicativo, tem um porquê. Ou vai estar no texto ali, né, indicando algo que está acontecendo ali no momento da fala. Vai ter um motivo, mas vai ter um porquê ser usado aquele tempo, aquele modo, aquela voz verbal. A gente vai estudar vozes verbais ainda. A gente ainda não deu uma estudada firme em vozes verbais.
mas a gente vai chegar lá. Então, assim, concordância verbal, concordância nominal, já estudamos na aula 8. Regência verbal, regência nominal, aula 9. Então, assim, são assuntos que você tem que estudar. E eu digo assim, não é sair decorando, não, porque não vai conseguir sair decorando, não. Você tem que focar mesmo, pegar frases, analisar, pegar questões anteriores, digita aí no Google na hora que vocês estiverem estudando, né? Organizando seus estudos, suas práticas aí de questões. Digita lá, concordância verbal, ESA, questões anteriores, regência nominal, SPSEX, e dá um foco ali em praticar aquelas questões. É assim que deve ser feito, tá? Tem que dar essa ênfase nesses assuntos aí, porque são assuntos que mais caem nessas duas provas aí, tá bom? Por isso que eu trouxe para vocês isso aí. Não é à toa, olha aí o propósito, né? Só que assim, o edital, ele é imenso, né, gente? O edital, se você for pegar lá a parte de português, é praticamente tudo que você estudou no ensino fundamental, no ensino médio, vai estar ali. Agora, você não sabe, ali lendo o edital, é claro que eu estou dando várias dicas aqui, né? Mas quando você lê o edital, você não sabe ali, caramba, eu vou ter que estudar tudo isso, todas as regras? Será que a banca vai cobrar mais essa parte aqui? Ou mais essa daqui? Aí, o que você tem que fazer? Participar da aula, porque as estratégias eu estou passando para vocês. O que mais cai dentro daquele edital dessas bancas, né? Mas vamos lá, outros pontos relevantes que geralmente eles estão ali naquele edital, né? Fonética e fonologia, é você estudar os sons aí da fala, né? As classificações, sílaba tônica, dígrafo, tudo que tem a ver aí com a parte da fonética, né? Da fonologia, pode ser que caia também. Uma situação muito importante, e a gente vai ter uma aula aqui só disso, tá? Não sei se é a aula 11, 12, mas a gente vai chegar nessa aula, que é o novo acordo ortográfico. Isso é muito importante. A parte está ali, ó, já está até ali, ortografia. Acompanhar as mudanças ortográficas decorrentes do acordo ortográfico. Muita gente, essa mudança já acontece, já foi colocada, né, em vigor há muitos anos. E tem gente que ainda não sabe se micro-ondas é com hífen ou sem hífen, né? Enfim, não sabe. Esse novo acordo não é mais novidade, mas muita gente não sabe usar ainda. Então, vou fazer uma aula só sobre o acordo ortográfico. Por quê? As bancas de concurso militar, elas gostam muito de colocar esse assunto também. Quando ele cai assim, bonito. Você tem que saber ali naquela palavra se vai ter hífen, se não vai ter hífen, se aquela palavra agora dobrou a consoante, não dobrou. Então, assim, pode ser uma pegadinha da banca aí, colocar logo esse conteúdo que está lá no edital da ESA, SPSEX, mas vai que não cai. Aí, mas vai que cai. E aí? Você tem que saber pelo menos o básico, né? O mínimo ali do acordo aí ortográfico. Classes de palavras caem, né? A parte mais morfológica, mas também é um assunto relevante que dá para dar uma resumida, né? Uma revisada. Elementos coesivos, como conectivos, né? Conjunções, preposições, enfim. Esses recursos que fazem com que o texto fique conexo, coeso. Relação entre texto e paráfrase, compreender como parafrasear um texto, mantendo o sentido original, né? Então, tem alguns detalhes que também são relevantes, né? Mas eu focaria nos assuntos mais comuns, tá? Eu tentaria dar uma ênfase maior no que é mais comum aparecer e deixaria esses pontos relevantes para dar uma revisada, relembrar ali o que é a sílaba tônica, o que é um dígrafo, encontro vocálico, encontro consonantal, dar uma pincelada mais básica, entenderam? E focar naquela parte que é mais comum de cair, que cai com uma certa recorrência, tá? Por isso que eu gosto de falar para vocês aqui, né? Essas estratégias, né, de conteúdo do português, né? Que a gente sabe que o português ele assusta muito, né? Porque é muita regra, é muita coisa. E o concurso militar ele acaba se aproveitando da gramática, né? Das regras, de tudo isso que a gente vê, que a gente estuda em português, para assustar os candidatos. Mas eu vou falar para vocês: se você pratica questão anterior, que também é fichinha para cair questão muito parecida, né? Se você pratica, se você assiste às aulas, você tira suas dúvidas, você está ali ativo, né, praticando ali, interessado mesmo, estudando com afinco, com disciplina, não vai ser um mistério para você na hora da prova ali resolver as questões de português, tá? Eu considero provas de português de concurso militar, elas são muito diretas. Elas não têm pegadinhas,
Realmente, se você pega uma questão aí, ESA, SPSEC, seja qual for, você pega para ler, você vê que o enunciado, ele é muito direto. Sabe por que eu digo que é direto? Geralmente tem palavras em negrito, que a própria banca destaca em negrito. Tem palavras sublinhadas ou em itálico, que chama a sua atenção na hora de analisar o enunciado, analisar um texto. Às vezes, você nem precisa ler o texto que está ali, já observaram isso? Se você reparar no enunciado, ele vai te indicar o parágrafo que está aquela frase. Então, assim, eu considero a parte de português de concurso militar muito objetivo e muito direto. Não considero que tenha uma dificuldade, né, que seja assim, um bicho de sete cabeças, como eu considero o português para o Enem, por exemplo, a parte de linguagem, eu acho mais difícil no Enem porque é mais interpretativa, é muito texto ali para você ler o tempo todo. Então, assim, não é impossível. É foco, é disciplina e é estudo. Aí tem que ter bastante, né? Porque não é fácil também, né? Tem muita coisa envolvida aí, não é só português que você precisa mandar bem, né? Tem outras situações, tem outras matérias, outras disciplinas, né? E tem banca, tem concurso que ainda tem a redação, né? Então, muita atenção e muito foco aí nessas dicas que eu estou dando para vocês. Aqui eu trouxe mais algumas dicas, ó. Resolva muitas questões, porque você vai se familiarizar com as questões da ESA, da SPSEC, seja qual área que você for fazer aí a prova. Então, assim, eu acho que o primeiro passo de um candidato é você se familiarizar com as questões, para você não chegar no dia da prova, quando for ler o enunciado, olhar aquela questão ali, você não entender. A gente tem que treinar, tem uma dica muito bacana, uma estratégia muito bacana, que é você treinar a sua visão, treinar o seu cérebro para aquilo ali. Então, imaginem vocês, um candidato chega para fazer a prova da ESA, nunca pegou uma questão para praticar, nunca pegou questão anterior, enfim, não conhece a banca, não tem estratégia, não tem dica, já não vai ser aprovado, a gente já sabe disso. Mas imagine você chegar lá na hora, abrir seu caderno de questões ali, olhar para a questão e você não entender o que ela quer. É muito triste, né, gente? Você passar meses se preparando, até mesmo anos se preparando, para chegar na hora você não conhecer o enunciado, você não conhecer a pegada da banca, não saber a estratégia, essas dicas que a gente fala aqui nas aulas. Então, assim, é muito triste. A gente não quer que isso aconteça com vocês. Então, assim, a prática com provas anteriores ajuda a identificar os temas mais cobrados, que eu já falo para vocês aqui em várias aulas, né? Você se familiariza ali com o estilo da prova. Isso é o básico, gente. Isso você já tem que ter feito há muito tempo. Aí, o que eu faço? As questões que eu trago aqui nas nossas aulas são questões anteriores, das bancas que a gente vai fazendo aí por parte, né? Dependendo da época aí da prova. Por exemplo, hoje peguei questões ESA, SPSEC, peguei questões bônus, que tem a ver também com essas bancas, né? Que são parecidas. Então, assim, o básico é resolver muitas questões. Sai pegando aí questões antigas, 2018, 2019, 2020, sai pegando e sai fazendo tudo, praticando tudo. No mínimo, lê a prova, para você entender o estilo da prova. Se a prova começa com um texto muito grande, se a prova já começa com a primeira questão, não tem texto. Então, você tem que ter essa familiaridade com a prova, é o mínimo. Revise a teoria. Quando você resolve as questões, você está ali praticando ativamente, como se fosse o dia realmente da prova, né? Agora, quando você revisa a teoria, revisar conteúdos, você vai trabalhar com uma parte de sanar dúvidas. Quando você revisa conteúdo, você manda qual informação para o seu cérebro? Eu pratiquei aquela questão, eu não entendi eu errei aquela questão, não entendi aquela questão porque eu não sei a teoria. Aí você vai mandar uma mensagem para o seu cérebro que é a seguinte: eu não acertei aquela questão porque eu não sei a teoria, então eu vou fazer o seguinte, eu vou revisar a teoria primeiro. Aí, depois de você ter praticado a questão, não acertou a questão, porque não entendeu que falta teoria, você precisa fazer essa revisão de teoria, você vai voltar naquela questão ou em qualquer outra questão que você revise a parte teórica, né, estude a parte teórica, e você vai conseguir acertar. Então, assim, é o que eu falo para vocês, é pesado, é árduo, mas é possível. Então, revisar a teoria também é muito importante, é o que eu faço geralmente aqui nas aulas, né? Eu pego ali aquela teoria de concordância verbal, nominal, regência verbal, o básico, né? Algumas regrinhas ali para revisar, e aplico antes das questões com vocês, porque chega na hora da questão, o que acontece? A tendência de você acertar é muito maior, porque antes você revisou alguma questão teórica, alguma parte teórica ali você revisou.
E eu já fiz, estou falando para vocês que o pré-militar Apolônio de Carvalho, a gente tem essa expertise. Eu já fiz essas duas situações em aulas aqui, ano passado, ano retrasado. O que eu fiz? Eu comecei uma aula só com questão. Olha que interessante como a gente vai analisando, avaliando até mesmo por parte do aluno, né? Aí eu comecei a aula só com questão. Já comecei questão 1, tananana, letra A, B, C, D. E fui avaliando. Aí o que eu percebi? Quando eu começo a aula direto com as questões, os alunos tendem a errar mais. Por quê? Porque eles não lembram a teoria, que é o básico, que é aquela regrinha da crase que está acontecendo ali. Você não lembra, você não sabe, porque você não revisou aquilo ali. Aí o que eu fiz? Depois que eu observei que eles estavam errando bastante, quando eu começava a aula direto nas questões, eu comecei a trazer teoria antes das questões. Aí o que eu observei? Que foram acertando mais as questões. Aí eu comecei com teoria básica, né? Resumos. Foram acertando mais as questões ali, passaram a acertar mais. Quando eu começo numa teoria mais aprofundada, o acerto é quase 100%, né? Então, há um estudo, né? A gente está aqui a partir de um estudo que a gente faz, né? A gente tem a quantidade de aprovações que a gente tem pelo estudo que a gente faz, pela expertise. Então, assim, preste atenção nessas dicas, anota aí, já deixa na sua cabeceira, ó. A prof. Paty falou que eu tenho que primeiro dar uma revisada na teoria, então vou dar uma revisada na teoria de crase, vou assistir um pedaço da aula, um trecho da aula, e vou dar uma revisada para poder fazer aquelas questões sobre crase. Então, tentem fazer isso que vocês vão ver que vocês vão sair bem melhor. Atenção à interpretação de texto. Essa habilidade ela é crucial para o sucesso na prova. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Interpretação de texto não é só dentro do texto base da sua prova, não. Tem gente que acha que só usa a interpretação de texto para interpretar aquele texto grandão que vem ali no início, né? Aquele texto que a gente chama de texto base, né? Que vai servir ali para suas questões. E não é só isso, não. A interpretação de texto vai aparecer, sabe onde? No enunciado da sua questão. Vai aparecer, sabe onde? Nas alternativas. O que acontece quando você elimina uma alternativa? Daquelas 4 opções, A, B, C, D, E. Ou A, B, C, D. Né? Tem prova que é até D, tem prova que é até E, enfim. O que acontece? Quando você elimina uma questão, uma alternativa, assim, de cara, é porque você soube interpretar e você soube entender ali que já tinha erro. Então, é mais rápido. Quando você tem uma interpretação aguçada, né? Quando você tem uma rapidez, quando você pratica, você já tem isso rápido. Você já vai... Ih, aquela letra C ali, ela é ridícula. Ela está totalmente errada. Porque você conseguiu ler aquela opção e entender que tem um erro ali. Pode ser uma preposição que esteja errada, pode ser um substantivo, um verbo, pode ser um mínimo detalhe, mas que você já observou que está errado. Então, assim, tudo isso leva à perfeição, leva à aprovação, né? Utilize materiais de estudos de qualidade, né? A gente sempre prepara uma aula, assim, top para vocês, né? Consulte livros, assista às aulas, né? Perdeu alguma aula, corre atrás aí do prejuízo, assiste. Foque em materiais específicos para concurso militar, não sai pegando qualquer material de português por aí, não. Tenta pegar algo que seja específico para a carreira militar. Você não pode pegar um português para Enem e militar, que não é a mesma coisa, né? Vocês sabem que não é a mesma coisa. Então, foca no que vocês querem, na proposta de vocês, no sonho de vocês. Organizar o tempo de estudo, já falei que é importante, né? Dedicar tempo para cada matéria, priorizar assuntos mais cobrados. Eu tenho certeza que o professor de geografia, né? O professor, ele foca no assunto mais cobrado com vocês. Não pega aquele assunto ali e dá uma ênfase. Matemática, dá uma ênfase naquele assunto mais cobrado que o professor passa com certeza aí para vocês. Então, assim, essas dicas, galera, são importantíssimas, né? Mas vamos focar agora? ESA SpaceX? Vamos lá. O que eu trouxe para vocês aqui agora? Eu gosto sempre de começar assim, a aula com dicas, com uma motivação, né? Vocês sabem, né, que geralmente eu faço assim para vocês verem que a gente está com vocês, né? Assunto mais cobrado na ESA. Na ESA, gente, pela recorrência, né, de acho que 2018, 17, por aí, até agora, né, ano passado, enfim, a última prova, o assunto mais cobrado foi figuras de linguagem. Olha que interessante.
que teve uma recorrência, que teve uma quantidade de questões assim interessantes, que você já chama a atenção, né? Não quer dizer que só cai isso, tá, gente? Por favor. Eu estou trazendo para vocês algo que vocês têm que dar uma ênfase principal, dar um estudo ali, uma focada legal, para chegar assim, tinindo, olhando a frase já sabendo que é uma metáfora, lendo a frase já sabendo que é uma metonímia, que é uma hipérbole. Então, assim, figura de linguagem para quem quer fazer a ESA é essencial e primordial. Entre os assuntos mais cobrados, né, tá aí figuras de linguagem, específico para ESA. Quem vai fazer ESA, se liga aí. Ao todo, a gente sabe que existem muitas figuras de linguagem, né? É importante que vocês conheçam todas elas. Ah, professora, mas eu tenho que saber usar todas elas, saber identificar todas elas? Gente, é o mínimo, é o básico. Não vou falar para vocês assim, só 3 são usadas, só 4 são usadas. Não, galera, é interessante que você pegue todas elas e pelo menos entenda o uso. Isso é o mínimo, né? Sabe como eu gosto de estudar? Eu pego frases. Eu anoto frases e vou interpretando, entendendo o que é uma metáfora dentro daquela frase, o que é uma hipérbole naquela frase. E vou botando do lado o significado, o sentido. É um estudo mais rápido, né? É como eu falei para vocês. Qual é a forma eficaz de estudar figuras de linguagem para ESA? Coloquei aí, ó. Uma abordagem eficaz para estudar esse tópico é associar cada figura de linguagem a uma palavra-chave, evitando assim que você fique decorando conceitos, explicações muito aprofundadas. Por exemplo, hipérbole. O que eu faria? Colocaria hipérbole, exagero. E uma frasezinha, só para entender de forma mais aprofundada, né? Mais específica ali, como acontece a hipérbole. É o exagero. Estou morrendo de sede. Pronto, é uma hipérbole. Porque eu estou exagerando ali. Não quer dizer que eu vou chegar a morrer de sede. Eu sei que em algum momento eu vou parar, vou beber uma água, né? Mas quer dizer que eu estou com muita sede, eu estou exagerando, né? Então, olha como é legal trabalhar com frases. Porque lá na sua prova, você vai ver, lá na prova da ESA, você vai ver que as figuras de linguagem, elas vão aparecer a partir de frases. Então, se você ler uma frase e você não conseguir identificar a figura de linguagem ali, não vai adiantar nada. Entenderam por que eu gosto de trabalhar com frases também? Então, assim, é uma dica mais para você otimizar ali o seu tempo de estudo. Bota o nome da figura de linguagem e bota do lado uma palavra que te lembre o que ela significa, né? Que te lembre a explicação dela. Essa é a dica que eu deixo para vocês aí da ESA, tá? Galera, SPSEX. Quem vai fazer SPSEX, agora fica ligado aí, ó. Assunto mais cobrado na SPSEX. A SPSEX eu considero a banca mais gramatiqueira. Por que ela é mais gramatiqueira? Olha o assunto que ela mais cobra, gente. É o assunto que deixa os candidatos alunos de cabelo em pé, que é a análise sintática, que é a sintaxe, que é a parte mais profunda e que tem mais regras, né? Mais coisas para a gente estudar. É essa parte da gramática, né? É a sintaxe. A morfologia é mais tranquila, porque é classe gramatical, né? A fonética é um pouco mais tranquila, né? Diria que em segundo lugar, que estuda ali, né? Como eu falei para vocês, encontros consonantais, dígrafo, sílaba tônica, né? O som das letras, quando forma palavras e tudo mais. Agora, a análise sintática tá ali no topo, ó, de mais difícil, mais complexo, que é o que a gente estuda no ensino fundamental, né? Ensino fundamental vem até menos, né? Mas no ensino médio a ênfase é maior a análise sintática, né? Então, assim, quer dominar SPSEX português? As questões de língua portuguesa da SPSEX abordam questões específicas de gramática, como eu falei para vocês, a mais gramatiqueira possível, né? Com foco em sintaxe. Além disso, nas provas anteriores da SPSEX, percebeu-se o uso de muitos textos, apesar das perguntas serem bastante objetivas e claras. Então, preste atenção nessa banca. A cada ano que passa, né, pensando aí nas provas anteriores, essa banca tem gostado muito, né, tem usado muito textos, muitos textos ali durante as questões, para que você interprete, analise, avalie ali e responda aquela sua questão. Só que mesmo tendo muitos textos, as perguntas, os enunciados da SPSEX são muito objetivos e muito claros. É o que eu falo para vocês há muito tempo, né, em outras aulas. É muito direto. Você não tem pegadinhas, você não tem como se enrolar.
Só se você quisesse enrolar, né? Mas é muito direta. Então, assim, para essa matéria, português, análise sintática, é importante que vocês estudem os principais tópicos de gramática, né? Como eu falei para vocês, dentro da análise sintática, é frase, oração, período, é adjunta de nominal, complemento nominal, é predicativo do sujeito, predicativo do objeto, verbo transitivo direto e indireto, tudo isso está dentro da análise sintática. Olha quanta coisa tem, eu não falei nem metade, né? Então, assim, não contem com a sorte para ir bem numa prova como a SpaceX. A sorte não vai te ajudar a ser aprovado. Esse exame, ele cobra muito mais do que só uma mera interpretação, só um recurso estilístico ali como figura de linguagem. Não, cobra de forma bem aprofundada ali análise sintática, tá? Então, fiquem muito ligados, prestem muita atenção nessa banca quanto a isso, tá? Então, assim, trouxe para vocês ali o assunto mais cobrado na ESA e o assunto mais cobrado na SpaceX. Agora, vamos lá. ESA SpaceX 2025. Como que eu vou estudar a língua portuguesa para essas provas aí? Gente, cada um tem a sua maneira de estudar, né? Pode ser que eu fale alguma coisa aqui que não sirva para o Yuri, que não sirva para a Esther, que a Esther já tem a maneira dela de estudar e ela viu que vale a pena, que é eficaz. Então, assim, o que eu falo para vocês aqui é para quem está perdido, quem às vezes não tenta uma técnica de estudo, que não tenta um cronograma, que não sabe como começar. Então, começando pelas dicas que eu dou, já vai ajudar bastante, mas cada um tem a sua forma, né? A estratégia de estudo é pessoal e subjetiva. O que não é pessoal e subjetivo é vocês não seguirem essas dicas, essas estratégias de prova que eu estou falando aqui para vocês, né? Então, vamos lá. A prática consistente é incontestavelmente essencial. É o que eu sempre falo para vocês. É praticando, é resolvendo questão, é fazendo anotações na questão. É assim que vocês conseguem aprender o conteúdo, um conteúdo tão complexo como é o conteúdo de língua portuguesa, né? Apesar das variações individuais, né, em cada método de estudo que cada um pode ter aí, né, existem algumas situações que facilitam e ajudam na organização dos estudos. Por exemplo, identificar as áreas de dificuldade em determinado tema. O que eu já falei uma vez para uma turma minha? Eu falei assim, gente, vocês precisam entender qual é a dificuldade que vocês têm. Você está estudando crase e de 10 perguntas você acertou as 10, caramba, maneiro, pula a crase, vai para outro conteúdo. Aí você está estudando concordância e você viu que de 10 questões você acertou uma. O que isso indica para você? Você precisa estudar mais concordância, muito mais. Então, assim, na língua portuguesa, a gente tem que fazer experimentos. Sei que não tem a ver com o português, né? Que a gente fala de experimentos, a gente pensa em química, física, né? Outra coisa. Mas o que eu digo com experimentos? É você se autoavaliar, você se testar. Tem que fazer isso com você mesmo. Eu fazia muito isso na época da escola, da faculdade. É você saber quais são os seus pontos fortes e fracos. É como eu falei para vocês, só quem pode fazer isso por vocês são vocês mesmos. Então, assim, pega ali umas questões só de concordância, questões só de regência e se testa. Porque aí na hora da prova, lá na hora do vamos ver, você já vai estar tinindo. Você vai estar assim, top. Você sabe que se cair uma questão de regência e você praticou regência porque viu que era o seu ponto fraco, que era a sua dificuldade, você praticou, você viu que melhorou, então você vai se dar bem naquela questão. Então, assim, determinar a abordagem de estudo em português, né? Eu dou várias abordagens, eu passo várias estratégias para vocês estudarem em português, vai gerar melhores resultados, elaborar plano de estudo diário, cumprir esse plano de estudo, cola na geladeira, cola no espelho, coloca lá do lado da sua cama, mas tem que cumprir, tem que fazer isso. Isso é para aprovação de vocês, tá bom? Isso é para o bem de vocês. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Chegar até aqui, até onde nós já estamos na aula 10ª de português, né? Chegar até aqui onde a gente chegou, mostra que vocês tiveram coragem. Tem gente aí que está desde o início comigo aí, ó. Eu lembro muito de vocês, Davi, Vidal, tem uma galera aí que está desde a primeira aula de português aqui comigo. Então, assim, vocês já mostraram coragem, determinação, vocês carregam já isso. Isso é muito bom. A rotina de estudo, as renúncias, a disciplina, são sinais de quem sabe onde quer chegar. Então, se você renunciou a assistir uma série da Netflix agora, porque você quer estudar, você tem que estudar e assistir aula de português, isso já mostra que você renunciou, que você teve disciplina, que você
realmente sabe onde você quer chegar. Então, assim, se preparar para a ESA e para a SpaceX não é apenas estudar conteúdos, é treinar a mente para ser forte, o coração para não desistir, que não pode nem ter essa palavra dentro do vocabulário de vocês, do dicionário de vocês, né? E vontade para ir além do que muitos acham possível, né? Ou até mesmo impossível de acontecer, de chegar. Então, assim, cada madrugada de estudo, cada exercício resolvido, cada revisão feita, tudo que eu falei para vocês, né? Tudo que vocês fizerem, né? É um investimento no sonho de vestir a farda e servir ao país, né? Então, assim, o caminho pode parecer difícil, mas é justamente nesses momentos, né, de maior dificuldade, maior cansaço, que os verdadeiros guerreiros se destacam. É o que eu já estava falando para vocês no início da aula, né? Então, assim, sigam firmes. A gente já tem ainda algumas aulas pela frente aí, né? Temos aulas aí ainda para acontecerem, porque o esforço de hoje será a vitória de amanhã. Já tinha falado isso para vocês, né? Vocês não estão apenas estudando, vocês estão construindo um futuro de honra, disciplina e conquista. Então, isso já é muito valoroso, né? Já é muito importante. Então, vamos seguir firmes e fortes aí. Por quê? Porque agora eu trouxe as questões. Depois de dar todas essas dicas, essas estratégias, esses focos, foco no estudo aí que eu já trouxe para vocês, o foco que você tem que ter, a abordagem que você tem que mostrar em cada área aí, ESA, SpaceX, agora a gente vai para a prática. Falei para vocês que eu trouxe 16 questões, tá? Então, vamos embora. Tem ESA, tem SpaceX e tem bônus. O que eu chamaria de bônus? São questões extras que não necessariamente são da ESA ou SpaceX, mas têm a ver com conteúdos que mais são cobrados, como eu falei para vocês, na ESA e na SpaceX, tá bom? É tipo um treino mesmo, né? Uma prática para você lembrar aí na hora de questões. Só que o que eu fiz? Eu não trouxe a teoria hoje, eu trouxe a prática. Por que eu trouxe a prática e não trouxe a teoria? Porque em 9 aulas atrás, né, já ocorridas, a gente trabalhou bastante a teoria. Então, agora é hora de mostrar, de ver aí, de perceber se essa prática vai ser bacana, para a gente poder aprimorar, né, enfim, aperfeiçoar isso aí a partir de agora, né? Então, vamos embora. Vamos com afinco, com foco total. Aí é uma questão da ESA, ó. Essa questão aí foi de 2023, 2024, né? Olha que questão interessante, gente. É uma questão. Olha como ela é direta, galera. Tô de olho aqui nas respostas de vocês, tá? Quem quiser colocar aí a alternativa que quer testar, ou chutar, ou quer tentar ali, né? É bacana. Assinale a alternativa cuja definição da figura de linguagem esteja correta. Caramba! Aí olha o que aconteceu aí. Não tem frase. Olha como a banca gosta de quebrar com as nossas expectativas, né? Não teve frase, mas teve definição. Por que eu acho legal, além da gente botar o nome da figura de linguagem, uma palavra que a gente que remeta, né? Uma palavra-chave que você lembre, e você fazer frase, olha como tudo isso junto vai te ajudar a definir a figura de linguagem, né? Então, assim, você não precisa ficar estudando definições, você estuda de forma mais prática, mais rápida. Já estou vendo aí que vocês estão respondendo, ó, deixa eu ver aqui. E o Uri já colocou aí uma opção, a letra C. E aí, galera, o que vocês acham? Quero ver a participação de vocês aí, vamos lá. O que vocês colocariam? Gente, não tenham medo de errar, não fiquem com vergonha, porque o erro de agora vai levar você ao acerto no dia da prova. Se você não sabe que está errando agora, olha aí como tem a ver com a dica que eu falei ainda há pouco. Se você não se colocar à prova e não ver o que você está errando agora, você vai chegar lá na frente e você vai achar que você está acertando. E você pode não estar acertando. E aí? O que vai te garantir que você está acertando? Se você não trabalhou em cima dos seus erros, aí não dá, né? Ah, vamos lá. Letra A está dizendo que a metáfora. Aí vem uma pitadinha de teoria rapidinho para você entender por que você está errando ou acertando, né? Mas é coisa básica, coisa rápida. Mas vamos lá, letra A. A metáfora é a oposição ou sentido contrário de palavras ou ideias.
Caramba, metáfora não é isso. A metáfora é quando você faz uma certa comparação entre uma coisa e outra, só que é uma comparação que não fica na cara, né? Ela não fica ali explícita, ela fica implícita, ela fica escondida. Por exemplo, meu pai é um leão. Eu não estou dizendo, não estou comparando o meu pai com um leão. Eu estou dizendo ali de forma escondida, implícita, que alguma maneira dele agir, ou a proteção dele, né? Parece com a proteção, ou com uma raiva, enfim, com um rigor, uma rigidez do leão, do animal, o leão. Então, assim, olha como acontece a metáfora. A metáfora não é uma oposição. Então, cuidado, que você tem que conhecer o mínimo da figura de linguagem que está sendo colocada ali, né? Personificação é uma comparação oculta. Opa, aí é metáfora, né? Olha o erro da letra B. Personificação é uma comparação oculta. Isso aí é a letra A. Olha que bacana como que se você estuda e você entende a palavra-chave ali, né? Metáfora, eu diria que a palavra-chave ou a expressão-chave é comparação oculta. Eu botaria assim no meu estudo. Metáfora igual a comparação oculta. Personificação igual a animação de algo inanimado. Por quê? Você vai ter um objeto, na personificação você vai ter um objeto, um sentimento, com ações humanas. Por exemplo, A Lua Me Traiu. Música aí famosíssima aí, popular demais. A Lua Me Traiu. Gente, lua é algo inanimado. A lua não tem como trair alguém. Quem trai alguém é o ser humano, né? Quem tem essa característica de trair, de poder trair o outro, é o ser humano, não é uma lua, não é um animal, não é um objeto, a garrafa. Como é que a garrafa vai me trair? Não, não dá. Então, tem algumas situações que a gente usa a personificação para dar essa animação para algo inanimado, que não é o caso ali, na letra B tá errada. Aí, vamos lá, o Yuri colocou a letra C, ninguém mais quis chutar, né? Tô de olho em vocês, hein? Pelo menos chuta, gente, pelo menos tenta ali alguma. O Yuri, ele foi rápido, ele foi ali na certeza. Não chutou, ele prestou atenção. Hipérbole ocorre quando se usa uma palavra ou expressão exagerada com a intenção de dar mais ênfase. É isso aí. É isso aí. A gente estuda que é hipérbole. Olha, presta atenção na palavra hiper. Hiper. Quando a gente usa esse hiper, já é algo no máximo. Então já dá uma ideia de exagero. Olha aí. E já tem a dica para vocês aí lá do slide, né? Hipérbole estava lá, igual exagero, né? Oi, Luana. Ah, tá. Personificação é quando você coloca ações, animações, né? Como a gente diz, né? Quando coloca ações para algo que é inanimado. Por isso que a gente diz animações, né? Porque é animado e inanimado. É quando você dá ações ou animações a algo que é inanimado, que não pode praticar aquela ação, que não pode ter aquela característica. Por isso que a gente chama de personificação. Você está dando, você está como se fosse uma, como é que eu posso falar? Tipo desenho animado, né? Acontece muito em desenho animado. Quando você vê, por exemplo, o pica-pau falando. O pica-pau é um pássaro, né? E quando ele fala, ele já está se personificando, ele está virando uma pessoa, porque ele está falando. Então, lembra de personificação, que é você dar ações de pessoa, ações de realmente persona, né? De pessoa, para algo que não é uma pessoa, que não é animado, que não tem ações, não tem como agir, não tem como sentir aquilo ali, fazer aquilo ali. A frase que eu fiz, né, da Lua Me Traiu. Nossa, tem muitas músicas, né, da MPB que tem aí. Lulu Santos, ele é o rei da personificação aí, né? O vento beija teus cabelos. Olha que interessante, o vento beija. O vento não tem como beijar, porque beijar é uma ação do ser humano, não do vento. Né? Por mais que a gente veja o vento em movimento, né, pela folha da árvore, enfim, a gente sabe que ele tem um movimento, que ele causa alguma coisa, mas ele em si ele não pode beijar. Então, assim, a gente encontra muita personificação, e a maioria dessas figuras aí, a gente encontra muito na literatura, a gente encontra em poemas, em letras de música, em charges, cartoons, que mais? Tirinhas, né? A gente encontra muito. Não quer dizer que não possa aparecer num conto, numa crônica, né? Num texto base que vai estar ali na sua prova. Pode ser que apareça uma personificação ali numa crônica. Pode ser que apareça uma metáfora
num texto, num conto, né? Num romance, num trecho de um romance. Isso pode acontecer, tá? Então, assim, a letra C, gente, já mostrou que já tá certinho. Ele tá explicando realmente que é uma hipérbole. Mas vamos ver as outras? A D é pleonasmo, que é a suavização da linguagem. Nada, Luana. Qualquer coisa pergunta, tá? Tem problema não, pode perguntar. Ali na D está falando que o pleonasmo é a suavização da linguagem. A figura que suaviza a linguagem não é o pleonasmo, é o eufemismo. Eufemismo é a figura de linguagem que é usada, ela é o contrário da hipérbole, né? Enquanto a hipérbole exagera, o eufemismo tenta diminuir, tenta suavizar. Então, quando você quer dar uma notícia para alguém, né, de uma pessoa que faleceu, né, você não vai chegar falando, tal pessoa morreu. Você tenta suavizar. Às vezes a suavização fica tão estranha, né, mas é a maneira de tentar suavizar, né? Ah, tal pessoa faleceu. Ou tem um aluno que uma vez falou, a gente riu tanto na aula, bateu as botas, né? Aí riram pra caramba. Caramba, quer suavizar, mas fala bateu as botas, fica bem agressivo, né? Mas é uma maneira de você tentar suavizar uma mensagem, né? Uma certa mensagem que pode ser muito cruel, ou muito agressiva, né? Você tenta suavizar de alguma maneira, mas não é o pleonasmo, como eu falei, é o eufemismo. Sabe o que acontece no pleonasmo? O pleonasmo é uma redundância. O pleonasmo é quando a gente diz assim, ó, palavras, ideias que significam a mesma coisa e você usa para dar uma certa ênfase. Você usa de maneira redundante, repetitiva. Por exemplo, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro. Isso é pleonasmo, tá bom? E tem ali o hipérbato. Hipérbato é a substituição de uma palavra por outra com a qual tem semelhança de sentido. Não, gente, hipérbato é uma inversão da ordem da frase. É isso que significa hipérbato. É quando você vai inverter uma certa ordem de uma frase, uma oração. Por exemplo, a oração começa com o sujeito e depois vem o predicado, né? Eu cheguei. Aí você vai, dependendo de um motivo, né? Se for um poema, não sei, tem N motivos, né, para acontecer essa inversão frasal. Aí você vai e inverte ali a frase de uma maneira que o sujeito fique mais para o final, o predicado fique no início. Então, assim, o hipérbato ele faz essa inversão. Ele é uma inversão. Eu botaria assim: hipérbato igual a inversão. Pleonasmo igual a redundância. Hipérbole igual a exagero. Isso é só uma dica, né, para quem quiser aplicar aí no estudo, né, uma forma mais prática, mais para otimizar o estudo, né, de fazer esse estudo de uma forma mais rápida, tá bom? Mas vamos lá. Questão 1, então, letra C. A 2. Opa, acho que foi muito, peraí. Deixa eu diminuir para ela caber toda nessa página. Foi. Nessa questão aí, tá assim, assinale a alternativa em que a figura de linguagem corresponde à frase relacionada. Aí tem a frase, aí entre parênteses aparece ali o nome da figura de linguagem. Então, assim, você tem que ver se realmente está acontecendo aquela figura ali. Para isso, olha porque é legal, porque é importante vocês praticarem usando frases também, porque aí na hora você vai lembrar. Ah, eu estudei que naquela frase era hipérbole porque tinha aquela palavra que transmitia exagero. Então, você vai lembrar quando você lê, por exemplo, uma frase, você vai lembrar se acontece antítese, se acontece metonímia, entendeu? Tá, vamos lá. Aí a letra A tá assim: preferimos o desconforto no estômago vazio. Aí ele está dizendo aí que está acontecendo aí uma catacrese. Gente, o que eu falei para vocês? Existem muitas figuras. O ideal é que você dê uma pincelada, no mínimo, em todas elas. Você não sabe qual é que vai cair? E aí? Você não sabe? Como é que você... Lá no edital não tem, vai cair só hipérbole, só metonímia e só comparação. Não. Pode cair de várias formas, né? Mas vamos lá. O que seria a catacrese, né? Para quem está com dúvida aí, quer anotar. Galera da ESA, presta atenção que a ESA é catacrese, né? Que a ESA é catacrese, metonímia, hipérbole. ESA gosta de figuras de linguagem, né?
O que acontece com a catacrese? Nós acabamos, por não ter uma maneira de chamar uma certa coisa, a gente acaba dando um nome para aquilo, chamando de uma certa maneira, que não é realmente o nome daquilo. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, o pé da mesa. O pé da mesa, a gente sabe que a mesa não tem pé. A gente sabe que não é um pé. O pé, nós temos seres humanos, né? Nós temos pés. Então, só que não tem um nome para aquilo. Já repararam? Qual é o nome do pé da mesa? Não tem nome. Já pararam para pensar? Isso é muito interessante, né? Então, como aquela parte ali da mesa, ela está servindo de sustentação, que realmente o nosso pé ele serve de sustentação para o nosso corpo, né? Como aqueles objetos ali, né? Aquelas situações ali que estão sustentando a mesa, tem essa característica de sustentar a mesa, a gente acaba falando o pé da mesa, o pé da cadeira, mas a cadeira não tem pé, né, gente? Então a catacrese ela vem como uma figura de linguagem para nomear certas situações, certas coisas que a gente não sabe como chamar. Eu fico, às vezes, pensando em algumas frases, né, com catacrese e fico muito intrigada, porque como que a gente vai chamar aquilo ali? Não tem uma maneira de chamar, né? A gente usa muito o braço do sofá também, né? O braço da cadeira, o braço do sofá, o braço do banco. Só que aquilo ali não é um braço, né? Aquilo ali é uma certa parte daquele objeto que está servindo para você colocar o braço. Né, para você apoiar o seu braço, mas não é necessariamente um braço. Então, assim, catacrese é assim. Nessa letra A, vocês encontram a catacrese? Vocês observam a catacrese, depois de eu ter, assim, explicado o que é uma catacrese? A gente vê que a gente não tem, né? Não é uma catacrese ali. Preferimos o desconforto no estômago vazio. Não tem a catacrese acontecendo ali. De repente, na frase, não tem nem figura de linguagem nenhuma, mas ela coloca ali justamente para te confundir, para você achar que vai ter alguma coisa. Então, preste atenção nisso também. A letra B. Aquele o surpreendeu e foi morar longe. Aí está dizendo que tem antítese. Antítese lembra de antônimo. É até parecido o nome, hein? Antítese e antônimo. O que é uma antítese? Quando você tem palavras que significam situações, né? Tem significados opostos, né? Ali, se ele tivesse assim, longe e perto, opa, aí teria uma antítese. Mas não. Está dizendo que aquele o surpreendeu e foi morar longe. Não quer dizer necessariamente ali que foi usada uma antítese. Não foi. Não tem palavras antônimas dentro daquela frase ali. Então já anota ali, aí, no seu rascunho, no seu estudo aí de hoje, da aula de hoje. Antítese igual a antônimo. Que aí você não vai esquecer mais. É até parecido, né? Aí vem, família é prato difícil de preparar. Cara, tem uma jogada muito boa para metáfora. Preste atenção nesse verbo ser aí, ó. Quando você usa por exemplo, Joana é uma fada. Quer dizer que, de repente, você está comparando alguma coisa da Joana, seja, de repente, uma delicadeza, uma doçura, enfim, de uma fada. Porque você usou o verbo é. Você nem precisou usar nenhum elemento comparativo, você não precisou usar elemento nenhum que faça essa comparação direta, mas você teve uma comparação acontecendo ali, repararam? A metáfora, ela é uma comparação oculta. Já anota isso aí lá daquele slide anterior. Gente, nessa questão é a letra C. Família é prato difícil de preparar. Ele está comparando a família ali, porque toda família tem seus arranca-rabos, né? Tem suas brigas. A gente sabe que toda família tem isso, suas desavenças. Então, ele comparou a família, a você ter uma família e vivenciar ali dentro de um âmbito familiar, com um prato que é difícil de se preparar, que não é fácil você preparar. Então, ele está comparando coisas ali, só que de forma bem escondida. Se você ler a frase rápido assim, não entende o que ela quis dizer, você não vai entender a metáfora. A metáfora está nas entrelinhas, na interpretação. São bem similares. Ah, tá. A diferença é isso aí, elas são parecidas, mas eu diria para você que não tem como confundi-las numa frase, sabe por quê? A antítese, você tem que ter palavras antônimas naquela frase. É como eu falei para você, tem que estar ali longe, perto.
Em algum momento ali tem que ser mencionado palavras que são literalmente antônimas, que são opostas. Feio, bonito. Longe, perto. Alto, baixo. Tem que ter palavras nessa frase que são antônimas. O paradoxo já é a ideia que é contraditória. Ah, professora, como que acontece isso? Por exemplo, sabe como que seria um paradoxo? Ai, tá tão calor hoje. Não, vou fazer o contrário. Vou fazer o contrário porque hoje realmente tá calor, né? Vou fazer o contrário. Tá tão frio hoje que eu vou ligar o ar-condicionado. Reparem na frase. Está tão frio hoje que eu vou ligar o ar-condicionado. Ou então, no calor, né? Está tão calor hoje que eu vou usar o meu edredom mais forte, o meu edredom mais pesado. Faz sentido? É bem contraditório, né? Então, no paradoxo, você não precisa ter palavras antônimas. Você tem que ter, na verdade, não tem palavras antônimas. Você tem que ter ideias que se contrastam, ideias que são contraditórias. Poxa, como que a professora me diz que está com tanto frio, que hoje está com muito frio, e vai lá e liga o ar-condicionado? Reparem, nessa frase não teve palavra antônima nenhuma, mas teve ideias que são totalmente fora do contexto ali, né? Fora do sentido ali, totalmente contraditórias. Entendeu a diferença de antítese para paradoxo? Realmente, provas de concurso militar cobram bastante isso, né? Então, já fiquem atentos a essa diferença da antítese para o paradoxo. É igual metáfora e comparação. São parecidos, né? Tem alguma ideia ali que pode se parecer, mas na prática, ali na frase, a gente vê que são totalmente diferentes ali, naquele sentido da frase, né? Então, foi a letra C, já achamos a letra C. Vamos ver a D? Reunir todos é um problema, principalmente no Natal e Ano Novo. Está dizendo que é uma ironia. Gente, ironia é uma outra figura de linguagem que as pessoas têm muita dificuldade em encontrar, porque tem gente que não entende ironia. Tem até uma síndrome, né, que se diz aí que quando a pessoa não entende a ironia que a outra está falando, a outra está sendo irônica e a pessoa está levando a sério o que ela está falando. Por exemplo, o aluno chega atrasado na minha aula, eu vou e falo assim, chegou cedo, hein? Isso é uma ironia. Sabe o que é uma ironia? É você afirmar o contrário daquilo que você quer dizer. Na verdade, eu quis dizer para o meu aluno que ele chegou muito tarde na minha aula, que ele chegou atrasadíssimo na minha aula. Mas eu quis usar o contrário daquilo que eu quero realmente dizer, que é a ironia, para justamente dar uma ênfase, fazer uma brincadeira com ele, de repente, chamar a atenção, dar um puxão de orelha de uma forma mais irônica, né? Então, assim, reunir todos é um problema, principalmente no Natal e no Novo, não tem ironia nenhuma. Você não está afirmando o contrário, você está realmente afirmando o que você está dizendo. Reunir todas as pessoas é um problema, principalmente no Natal e no Novo. Pronto, você não está falando nada contrário do que você realmente quer dizer. Então a letra D está errada por isso, tá? A letra E, às vezes dá até vontade de desistir. Está dizendo que é metonímia. Metonímia é uma outra figura, para a galera que vai fazer essa aí, presta bastante atenção na metonímia. A metonímia, ela é uma figura de linguagem que ela é usada muito para substituição. Por exemplo, você quer substituir a marca pelo produto, ou o produto pela marca, pode ser vice-versa, tá? O autor pela obra, o conteúdo pelo produto. Por exemplo, a metonímia a gente usa muito, muito, muito no dia a dia, só que a gente nem sabe que é metonímia. Quando você tá com uma sede, né? Mas aí você não quer beber água, porque só vai matar sua sede aquela coca gelada. Aí você vai e fala assim: caramba, que vontade de tomar uma coca geladinha. Aí o que acontece? Você não quer tomar a marca Coca-Cola. Você quer tomar o líquido que aquela marca produz. Você quer tomar o refrigerante, você quer tomar o líquido. E não a Coca-Cola, que é o nome da marca. Então a gente faz essa substituição para ficar mais, como é que eu posso dizer? Para dar uma ênfase maior, que você gosta daquela marca de repente. Você não quer beber qualquer refrigerante, você quer beber aquela marca ali. Né? A gente usa muito para miojo também. Miojo é a marca, vocês já repararam? É macarrão instantâneo, não é miojo. Miojo é a marca, é o nome ali daquele produto. A gente usa muito quando vai ler um livro também, aí fala assim: caramba, acabei de ler Machado de Assis.
Pô, gente, Machado de Assis apareceu aqui na minha frente e eu li o autor? Não. Você quis dizer que você leu a obra do Machado de Assis. Então, na metonímia, a gente faz essa substituição por uma semelhança, né? Por algo que tem a ver com aquela palavra. Mas que na prática, realmente, deveria ser outra utilizada, né? Ah, eu tô a fim de comer um macarrão instantâneo. Quem que vai falar isso no dia a dia? Ninguém fala isso. Não, eu tô a fim de comer um miojo. Ah, eu quero beber um líquido com gás, que é um refrigerante. Você não vai falar, você vai falar uma Coca-Cola. Vai falar um Quat, um Guaraná Antártica, enfim, você vai falar marcas. Muito difícil você falar aquele líquido geladinho, de cor amarela. Não, você não vai falar isso, né? Igual a lâmina de barbear. A galera que se barbeia, né? Ah, vou comprar uma Gillette ali, tô precisando de uma Gillette. Caramba, a Gillette é a marca. A lâmina de barbear é o que você quer comprar. Então, assim, a gente usa muita metonímia. Então, lembrem sempre da metonímia nesse aspecto, né? Vamos lá, mais uma ESA, vamos embora. Essa questão 3, vamos lá, de 2018 da ESA. Analise os exemplos que seguem quanto à figura de linguagem e marque a alternativa correta. Aí, reparem, vão aparecer mais figuras aí, que a gente não viu ainda. Olha como é bacana você praticar, porque você conhece as figuras, você acaba conhecendo as figuras de linguagem a partir da prática também. Vai aparecer aí coisa que a gente não viu ainda, ó. Onomatopeia, a gente ainda não viu nas outras questões. Zeugma, silepse. A gente não viu isso ainda, vai aparecer aí agora. Aí na primeira frase tem assim, número 1, João é meu irmão. Pedro, primo. Na 2 está assim, que noite escura. E na 3 está assim, os brasileiros somos alegres. Aí você tem que botar na ordem ali, né? O que você está usando na 1, na 2 e na 3? Tem que ser, né? Respectivamente, tem que estar na ordem como aparece ali. E aí, o que vocês marcariam? Não tem problema se errar, se não conhecer Zeugma, Silepse, vou falar aqui para vocês, tá? Não tem problema não. Mas é uma questão muito boa, né, da ESA. Trabalha com outras figuras que não são tão comuns, né, de aparecer. Mas a ESA gosta de figuras de linguagem, estou falando para vocês. Vai nessa que vocês vão se dar bem. Opa, Yuri acha que é C, a Ju acha que é a C ou a E. Vamos ver o que tem de... Ah, tá. Você acha... Entendi. Você acha que Zeugma só pode ser a 1, a Zeugma, né? Mas você ficou em dúvida na 2 e na 3, né? Na frase 2 e 3. Entendi a sua dúvida. Cuidado, preste atenção. Antítese, tem certeza que você botaria a frase 2 antítese? Lembra a minha dica? Antítese tem que ter palavras antônimas. Noite e escura não são palavras antônimas, tá? Por isso que eu já não iria na E. Viu como é bom saber, assim, essas dicas das figuras? Porque você já sabe que a E não tem... Se fosse assim, claro e escuro, aí seria antítese. Alguma frase que tem ali as palavras claro e escuro. Escuro, claro para uma coisa, escuro para outra, enfim. Aí seria antítese. Opa, Christian botou C, Davi botou C. Isso aí, gente. É a letra C. Muito bom. Agora, vamos lá. Por que é a letra C? Vamos lá. Na letra C está dizendo que a primeira frase é Zeugma. Acontece uma figura chamada Zeugma. Na frase 2 é um pleonasmo. E na frase 3 é uma silepse. Vamos lá. Pleonasmo, já falei para vocês, né? É uma redundância. Noite só pode ser escura, né, gente? Eu acho que aí... Olha como é uma questão que, se você soubesse o que é pleonasmo, você já eliminaria 3 opções. Olha que legal. Isso, Ju. Noite escura é a mesma coisa. Você não tem uma noite clara. Né? Você não pode dizer que uma noite é clara. Muito estranho, né? Você falar isso. Então, gente, só sabendo a 2, você já eliminaria a B, a D e a E. Olha que bacana. A número 1 também pode ser elipse. Vou te falar. O zeugma é um tipo de elipse. A elipse é um tipo de zeugma. Digamos assim, os dois conversam, né? Os dois conversam ali. Poderia. Se tivesse a opção elipse, poderia. Mas você sabe que tem uma diferença, né? De zeugma para elipse.
Na elipse, o termo ele não foi mencionado anteriormente. No zeugma, o termo ele foi mencionado anteriormente. Por isso que você não vai repeti-lo. Por exemplo, João é meu irmão. Pedro é meu primo. Você omitiu ali o é e o meu. E eles já apareceram anteriormente. Essa é a diferença do zeugma para a elipse. A elipse, ele não deveria ter aparecido antes, o termo. Se não tivesse aparecido antes, você poderia marcar uma elipse. Entendeu a diferença? A elipse, você supõe que tem aquele termo ali, mesmo ele não aparecendo. O zeugma eu já acho mais fácil por esse motivo, porque ele já apareceu antes, o termo já apareceu. Então, já para falar o que é zeugma, para aproveitar essa dúvida do Yuri aí, o zeugma, gente, é quando você tem uma frase em que você omite um termo que ele já foi utilizado anteriormente. Pode ser uma palavra, um termo, uma expressão que já foi utilizado anteriormente. Então, no caso do João é meu irmão, Pedro, primo, você entende a frase porque apareceu um zeugma. Por quê? Anteriormente já tinha que é meu, o é meu. Então, você não precisou repetir, porque você já entende de forma fácil e rápida que você está dizendo que Pedro é meu primo. João é meu irmão, Pedro, primo. Pedro é meu primo. Então, o termo já apareceu ali, só que você omitiu para, de repente, evitar repetição, porque já é de fácil entendimento. Tem vários motivos, né? Óbvio, né? Depende ali da intenção do texto, enfim, do autor. Mas o zeugma, ele é isso, né? Aí, como o Yuri perguntou da elipse, eu já vou rapidinho falar elipse para vocês, como eu estava explicando. A elipse é tipo um zeugma, é uma omissão de um termo. Só que na elipse, o termo ele não pode ter sido mencionado anteriormente. Você não pode ter falado, mencionado aquele termo antes, mas você consegue facilmente identificar ali o que seria aquele termo ali. Às vezes você só tira para evitar que a frase fique muito longa, você pode tirar aquele termo para evitar repeti-lo, já que você usou outras vezes no texto. Mas, assim, não cai tanto elipse zeugma, não. Apareceu em 2018 na ESA. Não sei se vai aparecer de repente de novo. Não sei, mas é bom conhecer, como eu já falei para vocês, né? Vamos lá, 2, todo mundo entendeu porque que é pleonasmo, né? Porque a noite só pode ser escura, você está sendo redundante falar isso, né? E na letra, na 3, né, na C, diz que a 3 é uma silepse. O que é uma silepse? A silepse, por muitas vezes, vai parecer um erro de português. A silepse, tá? Tem silepse de número, silepse de gênero, tem alguns tipos de silepse, só que ali ele nem mencionou tipos, ele só quer saber se era uma silepse ou não ali. O que acontece? Quando você diz assim, os brasileiros somos alegres, você está se incluindo. Por isso que você usou o somos. Nós, brasileiros, somos alegres, mas você omitiu nós. Ali seria uma silepse de gênero, né? Não, oh meu Deus, de número, porque é nós. É a primeira pessoa do plural, nós. Então seria uma silepse ali de número. Você está se incluindo, mesmo não dando para entender ali. Você não se inclui diretamente, né? Mas como você é brasileiro e você está falando que somos, você está se incluindo. Mesmo que o pronome não apareça de forma clara ali. Mas você enxerga uma certa inclusão ali. Então, a silepse, ela pode aparecer dessa forma, né? Ela vai parecer um erro de português, né? Caramba, que estranho, os brasileiros somos alegres. Quando você lê assim, você sente um incômodo, né? Você sente que tem alguma coisa faltando ou estranha ali naquela frase, né? Mas ela é muito comum de se utilizar na linguagem figurada, tá? Como a gente está falando de figura de linguagem, né? É linguagem figurada. Bora para a próxima. Vamos lá. Essa próxima questão fala da personificação, ó. Aí ele cita um gramático, né, um estudioso, e fala que a figura de linguagem personificação ocorre quando o escritor aplica características próprias de pessoas ou de seres animados a seres inanimados. Olha que questão show, gente. O enunciado já te diz o que é personificação. Preparem a visão de vocês, o cérebro, né, como eu estou falando, entendendo ali os enunciados, porque muitos vão aparecer assim. E se você lê rápido ou não interpreta, você nem vê que a resposta pode estar ali no enunciado. Olha como o enunciado já veio com o que é a personificação.
Ó, vou falar para vocês, concurso militar não costuma fazer essa pegadinha, não. Mas eu prefiro falar para vocês, porque vai que acontece, né? A gente nunca sabe, né? Vai que acontece. Personificação também pode ser chamada de prosopopeia. Geralmente, concursos gostam de colocar a palavra prosopopeia para confundir o candidato, porque personificação fica muito na cara o que significa, né? É você dar uma persona, né? Você dar uma personificação, transformar em pessoa o que é inanimado, né? De cara você já vê que tem esse significado. Mas quando você usa prosopopeia, você não entende o que, que é de cara. É difícil de entender. Então, assim, português, prova de concurso militar, eles não costumam usar com essa palavra mais estranha, mais difícil, não. Então, acredito que apareça como está acontecendo aí, tá bom? Personificação. Mas vai que. Por isso que eu preferi falar para vocês, entendeu? Então, já anota aí que prosopopeia é a mesma coisa que personificação. Mas vamos lá. Assinale a opção com um trecho do texto 2 em que se observa o emprego da figura de linguagem mencionada acima. Aí, o que eu fiz para vocês? Tinha um texto enorme antes, que era o texto 1 e texto 2, se eu não me engano. Eu não tirei o texto porque é uma questão muito objetiva, muito direta. Você não precisa ir lá olhar no texto, porque ele vai tirar para você, nas opções, nas alternativas, as frases. Então, ele quer que você enxergue a frase em que há uma figura chamada personificação. Alguma situação dentro da frase ali vai ter que estar dando ações animadas, né? Ações para algo inanimado. Características de pessoas para algo que não é uma pessoa, algo inanimado. Vai ter que estar acontecendo isso, entendeu? Por isso que você não precisa muitas vezes nem ler o texto, porque ele tira expressões, ele tira trechos do texto e bota na sua alternativa, no seu enunciado. Entendeu, gente? Isso é para otimizar tempo, isso é uma dica para otimizar. Mas se você leu e você não entendeu, você com certeza você volta no texto, né? Por favor, né? Mas não tem necessidade na maioria das vezes, tá? Letra D, Ju? Tempo tem boca? Vamos ver aqui, letra D. O tempo tem uma boca imensa. Com sua boca do tamanho da eternidade, ele vai devorando tudo, sem piedade. Caramba, essa frase é pesada, né? Dá uma moral, uma lição de moral sinistra. Pois é, Ju. É isso aí. Como é que o tempo vai ter uma boca? Ainda diz que a boca é imensa, né? Que é uma boca grande que devora tudo. Realmente a gente sabe que a boca a gente usa para devorar, para comer, né? Nesse sentido. Então, só que o tempo ele não tem essa boca que devora assim, do jeito que ele está falando, que pode devorar. Muito bom, Ju. É a letra D, nosso gabarito. É isso aí. Nas outras, gente, as ações vão ser colocadas para realmente pessoas, né? Então, é só você ler a frase e procurar essa personificação. Nas outras, a gente não encontra, né? Dá uma olhada nas outras aí. Ele respondia e rimava. Tem dó de nós. Realmente, um ele pode responder e pode rimar. Eu achei serem pingos de chuva e gotas rolando sobre os meus dedos, mas a noite estava clara, como tudo mais. O que poderia ter nascer, olha que maneira ser. A noite estava clara. O que poderia ter, de repente, é um paradoxo, nascer. Se ele quisesse colocar, né, uma definição, enfim, uma classificação, porque noite não tem como estar clara, né? E repara, noite e clara não são antônimos, mas há um paradoxo aí. Entenderam? Debruçada na janela, meu avô espreitava a Rua da Paciência inclinada e estreita, né? Realmente uma rua pode ser inclinada, pode ser estreita, não tem nada demais, nada personificado, né? Se você fala que a rua estava rindo, aí é estranho, né? Aí poderia ter uma personificação, mas não aconteceu isso. Então é a letra D, nosso gabarito. Muito bom. Aí vem, ó, a nossa quinta questão, que fala de metonímia. Olha a metonímia aparecendo com força aí também, hein? Personificação, metáfora, metonímia, prestem atenção. A metonímia é uma figura de linguagem que emprega um termo por outro, por haver entre os dois uma relação. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de metonímia. Gente, outra questão de concurso militar, e é uma questão que o enunciado já diz o que significa a figura de linguagem. Olha aqui, chuchu, beleza. Ó, Yuri já botou letra A. Azevedo comprou um teto em Petrópolis para viver com sua amada. Ah, Yuri tá bem antenado aí no que é metonímia, hein? Bem antenado.
O que seria esse teto? Comprou um teto em Petrópolis para viver com a sua amada. Quando a gente fala um teto, quer dizer que ele comprou uma casa, um lugar para morar, né? A gente faz essa substituição, né? Perfeito, é a letra A. Muito bom. As outras pode até ser que apareça, né? Por exemplo, a letra B, a gente vê que é uma personificação, né? O universo aplaudia e aprovava o relacionamento de Azevedo. O universo não tem como aplaudir, né? Você pode dizer que uma pessoa pode aplaudir, mas o universo, o conjunto ali, o universo, não tem como, né? As outras também, a gente observa que pode ter uma outra figura, mas que não é essa ideia, a intenção da metonímia, tá? Muita atenção na metonímia, então. Vamos ver a próxima. Ó, a galera da ESA vai sair, assim, preparadíssimo dessa aula, hein? Foco nas figuras. É claro que tem que estudar mais outras situações, né, gente? Mas a figura vem com força aí. Figura de linguagem, né? No trecho, deu-lhe a fortuna um emprego suave, não fazer nada, é possível observar que o autor faz uso de uma figura de linguagem para expressar um sentido de quê? Deu-lhe a fortuna um emprego suave, não fazer nada. E aí? Acha que é a B? Muito bom. É a letra B. Ele está sendo totalmente irônico, né? Ele está dizendo o contrário daquilo que ele queria falar. É a ironia, né? Gente, para ser comparação, teria que ter um elemento comparativo, teria que ter um como, um tanto que, tal que, teria que ter alguma coisa comparando, não tem. Gradação, literalmente você tem uma ideia gradativa, alguma coisa que aumenta, que diminui, que tem uma certa cronologia. Por exemplo, nasceu, viveu, morreu. É uma gradação. Olha aí a dica da gradação. A gradação é isso, né? Você fazer uma certa coisa esperando uma certa cronologia, como eu falei, né? Exagero a gente já viu que é hipérbole, né? Não tem hipérbole ali. A substituição seria, por exemplo, uma metonímia, é uma substituição. Não acontece uma substituição ali. Então, parabéns. É a letra B, ironia. Vocês foram bem, né? Precisos aí. Show. Vamos ver a nossa próxima questão. Vamos lá, questão 7. No telefone, a voz desesperada da filha pede para que os bombeiros resgatem a mãe dela, que está acamada e inconsciente dentro da casa tomada pela água. Reparem, essa frase aparece na linha 2, da linha 2 até a linha 4. Então, mais uma vez, era um texto que, para essa questão aí, não era necessário você ler o texto, porque na própria questão já tem a frase transcrita, né? Então é mais simples. Aí vamos lá, na frase, o destaque a voz da filha constitui a seguinte figura de linguagem. Qual é a figura de linguagem? Eufemismo, ele está tentando minimizar. Cuidado, hein? Presta atenção. Ele está tentando minimizar o que está acontecendo? Está em dúvida? Essa é uma questão um pouquinho mais. Tem que. Deixa eu ver o que eu faria. Reparem que ele não quis usar. Não está sendo um exagero também, não. Ele não quis utilizar as falas da filha. Ele quis dar uma ênfase à voz que ela carregava, à voz que ela colocou ali naquele telefonema, naquela situação. Ele quis dar uma ênfase à voz e não ao que ela literalmente disse, ou, enfim, não tem a frase que ela falou. Aí tem que ser o destaque para a palavra voz. Como ela estava muito desesperada, gente, essa voz, com certeza, não era uma voz tranquila, não era uma voz calma, ela não dizia, de repente, palavras com sentido, de repente ela falava coisas emboladas, porque elas estavam ali, ela estava ali naquele momento de aflição, né? Então, ali a gente tem uma coisa acontecendo ali, que não é um eufemismo, nem é um exagero. Há uma outra figura aparecendo ali, justamente para ênfase dada à voz, e não ao que realmente, literalmente foi dito ou como foi dito. É somente a voz, ao som. Aí a gente tem
como nosso gabarito? A letra B, uma metonímia. Por que metonímia? Porque ao invés, é como eu falei para vocês, a metonímia é uma substituição. Ao invés de você falar que ela proferiu essas palavras e mencionar as palavras, ele deu uma ênfase à voz dela e não ao que ela literalmente falou. A voz que estava. Essa daí era um pouquinho mais complicada. Essa daí é a interpretação da interpretação. É a entrelinha da entrelinha. É mais complicadinha. Mas, assim, muita gente pode errar pela palavra desesperada. Presta só atenção na jogada dessa questão. O que acontece? A palavra desesperada, se você dá ênfase e foco a ela, você já vai achar que é um exagero. Não é não? Porque desespero, você já liga a exagero, ela já vai te induzir ao erro, tá? Mas o que acontece? Olha o enunciado na frase, o destaque, a voz. Ele não destacou o que ela falou, ele destacou o tom de voz dela, a voz que ela utilizou para poder pedir aquela ajuda ali, aquele resgate, enfim. Então, uma dica que eu dou a vocês é prestar atenção no enunciado. O concurso militar adora colocar o enunciado assim, como eu falei para vocês, direto, objetivo. E olha que estava entre aspas a palavra voz, em negrito. Então, tudo chama atenção para somente essa palavra. Só que eu entendo por que foi difícil, porque você tem que fazer uma interpretação global, geral, para você depois chegar à figura de linguagem metonímia, que é o que acontece aí no nosso gabarito. Então, assim, é uma questão que trabalha com interpretação de enunciado, de texto, né, de trecho, com o sentido da figura de linguagem, né? Entender que é uma figura de substituição ali. E, obviamente, reconhecer as outras, né? Saber o que significa as outras para poder acertar essa questão. Então, muito cuidado com questões assim, né? Mas eu diria que é um enunciado que já meio que entrega, que ajuda a você achar ali esse gabarito, tá? Então, atenção. Assinale a frase, outra questão, vamos lá. Assinale a frase em que a palavra sublinhada está no sentido figurado. Olha aí, questão fichinha de concurso militar. Ele vai sublinhar para você o que você tem que responder. O que é o sentido figurado? Quando a gente usa figuras de linguagem, a gente não está usando aquela expressão, aquela palavra, aquela frase no seu sentido real. A gente está usando aquela expressão, aquela frase, aquela palavra no seu sentido figurado, que é o sentido que ele extrapola, né? Ele vai além do real, ele é um sentido mais imaginário, mais emotivo, mais enfático, que são as figuras de linguagem. Quando a gente usa figura de linguagem, galera, a gente está usando o sentido figurado, tá bom? Aí vamos lá, tem que ser a palavra que está sublinhada. E aí? A Juliana iria nascer, o Yuri marcaria a E. Precisa ter uma frase com figura de linguagem acontecendo, para ser no sentido figurado. Eu já eliminaria algumas aí, justamente porque não aparece figura de linguagem nenhuma. Por exemplo, nada mais comum do que julgar mal as coisas. Letra A não tem figura de linguagem nenhuma aparecendo ali. Então, já não pode estar no sentido figurado. A letra B, muitos são bons porque não sabem ser justos. É outra que não tem figura de linguagem aparecendo ali. A B. Aí vamos lá na C. Cada cabeça uma sentença. Sabe o que acontece na C? Se a palavra cabeça estivesse sublinhada, aí você poderia dizer que ela está no sentido figurado, porque cabeça não estaria no sentido de realmente parte do corpo, né? Ela poderia estar com o sentido de cada pessoa, cada mente, né? Cada ideia, enfim. Mas não é a palavra cabeça que está sublinhada, é a palavra sentença. Na palavra sentença, a gente não tem sentido figurado. Sentença realmente está ali quando você dá uma sentença, né? Quando você dá, como é que eu posso falar? Dá um fecho ali, digamos assim, né? Dá uma conclusão sobre aquilo. Então, já não seria ser. Isso, Ju, obrigada. Dá uma solução para aquilo. Isso aí. Tipo sentença de tribunal, né? Enfim, isso aí. Aí vem a letra D. Mas vale bem de longe que mal de perto. Aí tem o mal sublinhado. Gente, a palavra mal, ela não está no sentido figurado. Ela está realmente no seu sentido, né? Que é diferente de mal com U. Mal com L vem de bem, né? O contrário de bem.
Bem de perto, mal de perto. Então faz sentido. Está no sentido real mesmo. Aí vem a letra E. Olha a letra E, gente. Felicidade é um subproduto. Ele está comparando de forma implícita, escondida. Tem uma metáfora na letra E. É a letra E. Ele está fazendo uma comparação implícita, escondidinha, de que a felicidade é como se fosse um subproduto. Olha que interessante. Está comparando a felicidade com um subproduto. É isso que acontece. Por isso que eu peço a vocês, quando vocês lerem uma frase, e que seja uma questão de sentido figurado, de figura de linguagem, ou se tiver alguma coisa sublinhada, foca no que está sublinhado. Mas é óbvio que se você ler como um todo, como a gente fez na E eu já sabia que era uma metáfora por conta do E. Olha que legal. E depois que eu fui analisar, eu vi que ele está comparando a felicidade a um subproduto. Ele está dizendo que felicidade é um subproduto. Está comparando, né? Só que de forma escondida. Metáfora. Entenderam? Então, assim, tem muitas coisas para você avaliar quando você pega uma questão de uma prova de concurso militar. Você tem que ficar ligado, prestar atenção. A questão 9 já tem um tipo de texto diferente aí. Olha que maneiro, já tem uma charge. Olha que legal, isso pode aparecer. Aparece bastante na SpaceX, né? ESA já apareceu também alguma vez, uma vez ou outra aparece, mas é comum aparecer, né? Pode ser um tipo de texto escolhido, né, para aparecer, não só texto em prosa, né? Pode ter tirinha, pode ter uma charge, um cartoon, enfim. Nessa charge, o que acontece? É o clube de jardinagem, né? Vocês observem aí, né? Que tem um monte de plantas, né? Tem o adubo ali, bonitinho. Tem o jardineiro, que tá até com um macacãozinho, né? Uma roupinha ali de realmente jardineiro. Muita atenção à linguagem verbal e não verbal. Quando tiver tirinha, quando tiver desenhos, né? Enfim, imagens, fotos, interpretem a parte não verbal também, que ela pode dizer muito pra gente ali. Aí o jardineiro, que a gente vê ali que é um jardineiro, ele diz o seguinte: não tenho um cartão do nosso clube, mas posso lhe dar uma folhinha. Aí parece que a pessoa está querendo comprar alguma coisa, ou querendo fazer parte do clube, né? Enfim, de jardinagem. Aí vamos para a questão. Do ponto de vista da coerência semântica, o que é uma coerência semântica? Do sentido do que é dito ali naquele texto, né? Do sentido como um todo. O termo empregado intencionalmente com duplo sentido, do qual decorre o efeito de humor na charge, é. Então você tem que achar qual foi a palavra utilizada pelo personagem, enfim, dentro ali da charge, que foi utilizada intencionalmente com duplo sentido. O que é duplo sentido? Quando você usa uma palavra que pode adquirir, pode ter naquele contexto mais de um sentido, né? Ela pode ser ambígua, ela pode ter ali um duplo sentido mesmo, literalmente, como a gente diz, sentido duplo. Dois sentidos ou mais, né? E aí, vocês botaram C, folhinha? Yuri também foi na C, folhinha? Isso aí, gente. Para mim, vocês iam achar essa questão mais difícil. Não é uma questão de figura de linguagem, é uma questão de sentido, de semântica, de duplo sentido. De você ler uma frase ou tentar extrair dali uma palavra que tenha esse duplo sentido. É a folhinha. Isso aí, porque folhinha, ali naquela situação, pode dar a entender que é a planta, né? Uma folhinha da planta, porque é um clube de jardinagem, então uma folha, né? De folha de árvore mesmo, né? Ou poderia ser que folhinha? Qual que vocês interpretaram? Ele diz que não tem um cartão do nosso clube, mas posso lhe dar uma folhinha. Esse folhinha de planta e qual outra folhinha? Que tem que ter um duplo sentido. Então, vocês entenderam dois sentidos para essa palavra. No mínimo, né? Isso aí, folhinha mesmo, né? O cartão, ele não é um objeto, um cartão? Uma folha, realmente, folha. Folha de anotação. Isso aí. Poxa, uma questão simples, né, gente? Não é uma questão difícil, né? Essa questão é boa, é uma questão boa que deixa o candidato meio confuso. Ele fica assim, é difícil, né? Pode ser folhinha de. Ai, isso aí, é prospecto, né? Que fala de tipo propaganda, né? Aham. Poderia ser, poderia ter duplo sentido, não necessariamente só tem dois ali, você pode ter vários, né? Vários sentidos, mas a gente usa duplo porque a gente pensa em duas coisas, né? De cara, assim, você vê que tem dois sentidos. Aí a gente tem a polissemia, né? Que aí seria com vários sentidos, mais de dois, né? Três, quatro, enfim.
A gente vai chegar nesse estudo aí. Vamos lá, próxima questão. Questão 10. Observe o excerto abaixo do poema No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade, e responda. Olha que agora a gente tem um poema. A gente saiu de charge, né? Já analisou trechos de prosa, né? De texto em prosa, agora a gente vê aí um poema. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Qual é a figura de linguagem presente no trecho do poema acima? E aí? Essa daí tem outro nome também. Acho que eu já falei para vocês o nome dela. O outro nome que ela tem também. Porque tem umas que, para piorar a nossa situação, né, para dificultar para a gente, tem 2 nomes. Aí é sacanagem, né, com a gente, né? Pô, língua portuguesa. Como assim? Como assim? Já é difícil o nome, que já é difícil de entender o que significa. Ainda tem algumas que tem 2 nomes, que pode ser uma coisa ou outra coisa, né? Um nome ou outro, aí complica, né? Gente, tem hipérbole, tem exagero? É exagerado eu falar no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho? Não é, né? Não é exagerado eu falar isso. Cuidado, repetição não necessariamente é um exagero, tá? Você pode estar usando para exagerar em alguma coisa, ok, mas não necessariamente. Então, eu já eliminaria a letra A. Anacoluto, gente, é uma coisa muito louca. Eu gosto de falar para meus alunos que um dia que se eu tiver um filho, ele vai se chamar Anacoluto. Tadinho, né? Coitada da criança, né? Anacoluto, meu filho, vem cá. Olha que bonitinho, né, esse nome. Mas anacoluto, gente, anacoluto, tadinho, olha o sentido do nome da criança, meu Deus. Anacoluto, ele vai parecer um erro também, né? Vai parecer um erro de português. Anacoluto, parece que você está falando com você mesmo. Parece que você entrou na sua mente e está chamando a atenção de si mesmo por conta de alguma coisa. Por exemplo, Patrícia. Ai, Patrícia, não faça isso. Também é tipo uma repetição, né? E parece até um erro. Por que você vai repetir Patrícia 2 vezes? Está falando com você mesma? Como assim? Anacoluto seria isso. Isso não acontece aí, né, gente? Olha que legal que vieram mais algumas figuras que a gente não tinha visto antes, né? O anacoluto é um deles. Ficou entre a B e a C? A B já não acontece. Não acontece. Porque na B, o anacoluto, você tem que parecer uma maluquice, uma loucura. Parece que você está falando com você mesma, uma repetição estranha, parece errado, né? É meio doidinho, meio complicado, sim. Mas vamos lá, vem a conversão. O que é uma conversão? O que é uma conversão? Quando você troca a posição de termos dentro da frase. É tipo, como eu falei para vocês, o hipérbato, né? Que seria uma conversão, uma situação fora de ordem. Quando você troca a ordem da oração, né? A conversão aparece dessa forma também. É tipo o hipérbato, né? E tem o eufemismo, que é a suavização. Sabe o que acontece? Olha a ordem da frase, gente. Olha como em cima tá. No meio do caminho tinha uma pedra. Aí embaixo tá como? Tinha uma pedra no meio do caminho. Caramba! Conversão. Você converteu. Você trocou a ordem. É a letra C. Olha como parece uma questão difícil, mas, gente, vou falar para vocês, não é difícil. É só você. Olha como enunciado, né? Questão de concurso militar, tá tudo muito ali na cara. Olha a primeira frase. No meio do caminho aparece primeiro e tinha uma pedra aparece depois. Aí você fez uma conversão, você converteu a ordem, ó. Aí você botou tinha uma pedra antes e no meio do caminho depois. Pronto, conversão. Você converteu a ordem da oração. É isso que aconteceu ali. Letra C. Olha aí, gente, não é difícil, é prestar atenção, viu? É você entender a sagacidade ali daquela questão, você entender o motivo dele ter colocado aquilo ali, né? Estudado ali aquelas figuras, como elas aparecem, mas vamos lá. A questão 11 é esse primeiro trecho aí, tá? Eu botei as duas junto porque ficou pequenininho, né? Aí eu já botei as duas num slide só. No trecho, em suas cascas redigimos um disperso inventário amoroso da humanidade. Qual é o núcleo do objeto direto? Aí vem as questões bônus, que são questões variadas para a gente praticar a sintaxe também, que está dentro da SPSEX, lembra? Aí essa questão de objeto direto é uma questão de análise sintática, tá? Aí vamos lá, o objeto direto, ele complementa o verbo transitivo direto. Então você tem que achar o verbo, né? Primeiro. Qual é o verbo aí? O verbo é redigimos, né?
Então, vamos lá. O que você redigiu? O que nós redigimos? Um disperso inventário amoroso da humanidade. Agora, você tem que achar o núcleo desse objeto. E olha que o objeto ele é enorme, né? Só que o núcleo é a parte mais importante, que você não pode tirar. Se você tirar, não vai fazer sentido. O objeto direto é um disperso inventário amoroso. Isso aí. Isso aí. Aí você botaria letra C porque você considera o núcleo inventário. Acho que é isso que eu entendi, né, Yuri? Uhum. Isso aí, gente, é letra C, inventário. É isso mesmo. Porque inventário é a palavra mais importante do seu objeto. Porque se você tirar inventário, o que é disperso? O que é amoroso? Você não vai saber o que é. Um disperso amoroso também não vai fazer sentido, né? Então, muito bom. Letra C, inventário. Arrasaram. É uma questão de análise sintática. Olha aí, como tem gente que, de repente, tem mais habilidade nas figuras de linguagem, outros mais habilidade na sintaxe como um todo, né? Aí, vamos lá. Essa outra questão, que é a nossa questão 12, ela é um pouquinho maior, né? Tem trechos sublinhados, prestem atenção nisso, né? Não é à toa. Tudo tem um propósito, como eu falei para vocês. Considerando o seguinte trecho do texto, aí já vem o trecho. Para que você vai ler o texto se o trecho já está ali? Olha aí. Como eu já expliquei, os gregos chamavam os livros de Biblion, rememorando a cidade fenícia de Biblos, famosa pela exportação de papiro. Aí vamos lá. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, as relações lógico-sintáticas expressas nas frases em destaque. Aí tem que ser só o que ele sublinhou, né? No que ele sublinhou. Tem 3 situações sublinhadas. Como eu já expliquei, rememorando a cidade fenícia de Biblos e famosa pela exportação, né? Aí tem 3. É isso que você vai colocar na ordem, respectivamente. O como eu já expliquei está indicando o quê? Um acordo, um motivo, uma comparação, um acordo, uma causa. Aí você vai por ordem. Você tem que entender a relação lógico e sintática. O que ele quer dizer com isso? Tem que prestar atenção na função dessas expressões dentro desse período. E tem que ser uma lógica, né? Tem que ser lógico. E aí? O como eu já expliquei, vou dar uma dica. Você pode trocar o como por conforme. Conforme eu já expliquei, se é conforme eu já expliquei, eu posso mudar essa explicação? Eu posso mudar essa ideia? Não posso. Então, já tem 2 aí que eu já iria. Ó, não tem uma comparação, porque esse como ali, ele não é comparativo. Ele é conformativo, porque você pode trocar pelo conforme. Olha aí a sagacidade. Ele não está comparando a forma de explicar com outra coisa. Não, ele está dizendo que conforme ele já explicou, aí ele vem dizendo a explicação dele. Então, você não pode mudar essa explicação dele. Então, é conforme eu já expliquei. Já eliminaria a C, que não é comparação. A causa também não está indicando a causa. Não é um como causal, é um como conformativo. E como esse como é conformativo, você está fazendo um acordo. Você está explicando que você não vai mudar aquilo ali, que você já explicou. É como você explicou e acabou. Então, olha que interessante. Você poderia ir na A ou na D. E olha que a A e a D começam com acordo. Então, são 2 alternativas que eles vão colocar justamente para deixar você em dúvida. Porque se fosse motivo, acordo ou causa, direto, na lata, assim, você já ia acertar muito rápido, né? Então, aí, essa questão, tivemos 2 opções começando parecidas, justamente porque uma delas é a correta, né? Uma delas é o nosso gabarito. Jamais a banca de concurso militar, a gente vai botar já a primeira resposta do respectivamente, já certa ali, e só vai ter ela, bonitinha. Vai ter 1, vai ter 2, 3, que podem começar com aquele acordo, aquela palavra. Então, prestem atenção. Isso aí, Yuri. Letra A é um acordo. Aí vem a explicação, porque ele fala, né? Como eu já expliquei, rememorando a cidade fenícia, né? Ele está explicando como que eram chamados esses livros, né? Eles chamavam os livros de Bíblia por quê? Olha aí, por quê? Aí vem a explicação. Rememorando a cidade fenícia de Biblos. Aí depois vem outra explicação, porque essa cidade, ela tinha um motivo para ser escolhida, né? Porque ela era famosa pela exportação daquele tipo de papel, enfim.
Explicação de novo. Perfeito. Explicação. Acordo, explicação, explicação. E reparem no uso das vírgulas. As vírgulas, geralmente, a gente coloca postos, né? A gente coloca explicações entre vírgulas. Então, gente, eu considero essa 12 aí, ela é complicadinha de você chegar lá, né? Chegar no que ele quer. Mas eu não diria que é uma questão difícil, não. Eu diria que ela é bem direta, pelo uso da pontuação, pela característica sintática, como eu falei para vocês, trocar o como pelo conforme, ver que há uma explicação de um termo anterior mencionado. Por isso que ele pediu para prestar atenção na análise sintática, porque foi pela sintaxe que a gente descobriu que há um acordo, que há uma conformidade, que há um acordo, e que temos duas explicações sobre alguma coisa anteriormente citada. Então, olha aí, como é uma questão de SpaceX, tá? É uma questão de análise sintática. Purinha, purinha, gente, purinha. Não tinha sentido, não tinha figura de linguagem, era análise sintática purinha. Aí, vamos lá. Como o nosso tempo está finalizando, né? Já até acabou. Eu vou deixar para vocês essas questões para vocês fazerem em casa. A 13, 14, 15 e 16. São 4 questões. E vou botar o gabarito para vocês lá no grupo amanhã, para dar tempo de vocês responderem, né? Não vai colar, não. Tenta fazer. Tenta resolver sem pesquisar na internet. E vamos mandar para vocês o gabarito. Mandando o gabarito, vocês conferem. Aí vocês vão ver, opa, de 4 eu acertei 3, 2, 1, 4. Acho que vocês vão acertar as 4, né? Então, assim, gente, continuem praticando. Seguirei com vocês aqui nas próximas aulas. Tragam dúvidas. Professor, eu estudei tal conteúdo, apareceu essa dúvida. Pode trazer dúvida, gente. A aula é para vocês, é por vocês e para vocês. Não precisa focar na dúvida do nosso tema da aula de hoje, por exemplo. Pode trazer dúvidas que vocês tiverem ao longo do estudo de vocês aí, dessa preparação, tá bom? Gente, pratiquem. Agradeço aí a participação de vocês na aula. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam. É sempre bom para a gente melhorar, né? O que a gente precisa melhorar, a gente vai melhorando. Então, assim, até a nossa próxima aula de português 11, que vem com tudo aí, hein? Mais temas, assim, relevantes para a gente aí buscar essa aprovação, tá? Isso aí, pode trazer as dúvidas. Já anota no papelzinho lá, no rascunho, para a próxima aula de português 11, já vim com as perguntas aí prontinhas, tá bom? Gente, muito obrigada. Um super beijo. Até a nossa próxima aula, tá? Tchau, tchau.